Desce, e põe. Ticaracatica-ticatá. 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 Ticaracati, ticaracatá. Ticaracatica-ticatá. Que semaninha chupel, hein? Sextou, Boleta. Sextou. E quando sexta? Quando sexta é porque você jogou a bola no... Quando sexta é sexta. Aí Semaninha tem chupetinha. melhores momentos pra vocês da semana. Lembrando que na terça-feira teremos uma convidada muito especial e às 6 da tarde, Às 18 imperdível. horas, 18 Um furo horas. aqui do Ticaracati Cast, tá bom? Mas esta semana, Carioca... Veio o Jeff, o Ceguinho, o Jefferson Ceguinho. Ceguinho. Jefinho Ceguinho, o o Duca Duca... Pantaleão. Aí também tem o Padre Patrick, que é aquele padre da internet que é meme toda hora. E também temos Theo José. E a Lea Awad. Então fique Filho com esse dele. programa aí, os melhores momentos da semana aqui no Ticaracati Cast pra você. Beijo, bom final de semana. Beijo. A praça é nossa. Praça é nossa. Primeiro quadro de inclusão social da televisão brasileira. Por quê? 3 deficientes em cena. É verdade. Ué, Jefinho é deficiente visual. certo. Aham. Rafael é deficiente facial. Ele é caraplégico, né? Feio pra caralho. Puta. Eu nunca tinha ouvido. Caraplégico. Cagalítico. Caralítico. Meu problema é mental mesmo, que eu usei muita droga na minha vida. É mesmo, É, irmão? nossa, como eu usei droga. Tenho droga pra 5 encarnações na minha. Caralho, velho. Ó, pra você ter uma ideia, Bola. O Vasco perdia, eu saía pra usar droga. Como eu usei droga na vida. Deve ter usado pra caralho. Ó, o Vasco Porque ganha. o Vasco perder, Pô, porra. se fosse hoje em dia, eu tava tendo overdose já. Você é né? vascaíno, irmão? Não, eu sou Flamengo, por isso que eu tava... Ele tá tirando sarro. Tudo era motivo pra Tudo usar um era negocinho. motivo pra usar droga. O Vasco perdia, você O ia... Vasco ganhava, eu saía pra Você usar. E eu sou Flamengo, pô. E aí vamos indo. Caralho, E velho. aí vocês... Porra... A gente começou no Faustão, né, cara? Ah, é? É, a gente começou lá no Faustão, nós 3. Os 3 juntos? É, primeiro foi separado. Sempre foi junto, ou não? Não, primeiro a gente foi separado. Foi Tá. o Quem Chega Lá, aquele concurso. Você chega lá, sei. E aí depois teve o Quem Chega Lá de grupo. Aí eu fui igual um doente lá pra fechar o grupo, né? Quer dizer, pra arrumar pra gente participar. Aí o cara perguntou, você tem um grupo? Eu falei, tenho, nem tinha. Tá que nem eu. Tem. Tem, lógico que tem. Aí eu liguei pra ele que Jefinho fazia... Ele tava numa de escrever crônicas. É. Caralho. Tá. Aí eu liguei- peguei o telefone. Escrever crônicas? É, eu escrevi Cego, as é foda. crônicas, mandava... Como é que você escrevia? Porra, escrevi livro. Vou escrever crônicas. Daqui a pouco eu mostro Daí, aqui. caraca. E aí mandava pra internet pra galera e tal. Tava eu em casa numa tarde, tranquilo, o telefone toca, eu vou atender. O Duca com essa finesse toda fala, Jefinho, eu falei, fala ele, crônica é o caralho! Falei, que Crônica porra nenhuma. escreve um roteiro aí pra gente que eu arrumei Faustão, que não sei o que. Eu falei, calma, cara, o que aconteceu? Não tô entendendo nada, né? Aí ele tinha corrido atrás lá, porque na verdade a gente fazia stand-up, né? Show e tal, cada Tá, um fazia o seu. tá. A gente trabalhava juntos, mas não em cena, junto, né? Fazendo um sketch e tal. Mas a gente era a mesma turma, a galera de Niterói, São Gonçalo ali e tal. E aí pintou esse Quem Chega Lá do Faustão em 2011, que foi a única edição que foi em grupo. Eles queriam que fosse um grupo de Uma comediantes apresentando e tal. E aí o Duca foi lá batalhar. Mas o Duca tinha um projeto com o Rafa, que era o Comédia do Carvalho, que é o Rafael Carvalho, Duca E o Batalhão do Rafa é o Carvalho. caraplégico. É o É o cara caraplégico. Entendi, tá. E aí, beleza. E aí, pô, mas é dupla, já tinha uns fulanos, tinha que ser grupo. Eu falei, você tem um grupo? Tenho. E a gente andava junto, os 3 e tal. Aí o cara perguntou lá do Faustão, quem é o grupo? Sou eu, o Rafa e o Cego. E como é que chama esse grupo? Ele é o Cego do Carvalho. Aí ficou esse nome. Cego do Carvalho. É, mano. Caralho, velho. A gente competiu com esse nome lá no Faustão. Oportunidade é igual franja de careca. Você tem razão. Pegar, Deixou passar, fudeu. Ah, é. E a gente Perdeu, já Perdeu o era. time, a alopecia leva embora. Perdeu, se fudeu, velho. A gente ficou em segundo lugar absoluto lá na Como competição Vasco, do Vasco da Gama da Comédia. Lá. Diz que o Vasco veio do Nordeste, E né? aí foi usar vice. droga. Por isso que quando pede, eu falo vice. Piada bosta. Não, mas é, cara. Vice. Mas foi maneiro pra caramba, cara. Participamos lá, rolou várias paradas, várias coisas, né? A gente teve... De lá a gente foi chamado pra fazer Zorra Total também. Mas vocês fazem isso desde moleque? Desde Não. molecão? Como é Não, que pintou eu- esse humor na... Não, eu escutava... Na vida de vocês. Eu escutava os discos do Coxinha quando eu era Porra, moleque. genial, Quem não, né? Genial, é. Quem não, era bom pra caralho, escutava aquelas porra todas de Coxinha, ria pra caralho, Coxinha é sozinho. maravilhoso. Sozinho, né? E aí, meu irmão, minha vida, já fui morar fora, já É fui mesmo? Pra onde você internado. foi, irmão? Já fui morar na Califórnia em Que 90, louco, velho. 94.
Eu fui morar na Califórnia, aí depois um monte de coisa aconteceu. Aí Um depois... monte de coisa. Um monte de coisa O aconteceu. problema é esse monte de coisa Quando aí. o cara fala assim, é melhor nem falar nada. Não, e aí em 2005, depois Irmão do Rei Bianchi. depois da minha internação, Porra, eu fui ali. morar nas Ilhas Canárias. Né? Tá. Aí fui para as Foi Ilhas pras Canárias. Ilhas Canárias? É. Que louco. Lanzarote, que eu sou surfista também, pego um monte de coisa. Tá. Aí quando eu voltei, foi em 2009, final de 2009, eu tava num show do Miguel Nader, e aí ele tinha um show de humor lá em Cambuinhas. Aí ele perguntou assim, porra, alguém sabe contar uma piada aí? Aí eu levantei o braço. Aí Do eu, nada? Do nada. Aí eu contei 3 Caralho. piadas, ainda eu gostou pra caramba. Ele falou, porra, volta semana que Que vem. legal, velho. Aí eu voltei na outra semana, e aí não parei mais. 6 meses Porra. depois, tava lá no Faustão, É, contando aí depois piada. tava no Faustão. 6 meses, só isso? Foi muito porque, rápido. cara, Porra, a gente fez velho. o teste, Foi o muito teste do rápido. Faustão é muito engraçado, porque o teste do quem chega lá é a câmera e você. E eu tenho esse problema, né, cara, de droga mesmo. De flashback. É um probleminha, né? Efeito rebote, o nome Porque, disso. porra, Não, mas era a muito. câmera e você. Aí eu Aham. contava a piada e ria, bra, sozinho, sabe? Não tinha claque, não tinha nada. Aí os caras gostaram. Aí eu fui pro teste de plateia, Aham. aí depois teste de plateia ao vivo. Aí, porra, Não, o teste de plateia foi maravilhoso, que o Faustão, ele tinha uma época que ele começava o programa, aí parava pro futebol, e aí ele voltava depois no futebol. Verdade, é. Aí a gente ia fazer no intervalo, né? Só que o futebol passava pra plateia. E aí não entendi. passou pra fazer o teste pra gente. Então o pessoal, Puta, os crente cara que assistir puto. o jogo, Os cara aí falou, gente, ó, puto, não vai ter o jogo, porque vai ter o teste aqui de um concurso que vai começar. O pessoal já, puta Tá que aqui, pariu. Aí, beleza. Aí todo mundo Caralho, nervoso, porque era um teste, que era aquele de risômetro, a maquininha Aham. que batia. Aí o cara falou, ó, e os humoristas vão vir aqui, tá? Vão fazer o show, tem uma máquina que vai captar a risada de vocês e tem que ser engraçado. Se não for engraçado, não precisa rir. Entendeu, Não, pessoal? mas os Não cara é pra puto. rir se não gostar. Primeiro humorista, por favor. Nesse clima maravilhoso. Velho. Que Que Não, puta e é- roubada, meu. Não, é E roubado. o Faustão Porra. fazia com vocês ou não? Não, ele era eles no estavam intervalo só dele. testando. Não tava valendo A gente mesmo. tava na mão da... Ah, o Faustão não fazia o teste. Não, Não, teste a gente tava não. na Faustão mão da achava que era um produção. boneco inflável. Né? Chegou... Ele é foda, né, cara? É, ele é. Eu deixei ele no vácuo. Você deixou ele no vácuo? Eu tenho isso no meu currículo. Ele, super Jefinho. Aí eu foi com a mãozinha. Aí ele, opa, ô louco. Porra, meu, você não tá me vendo aqui? Não deixa ele no vácuo, cara. Como é que o cara vai dar a mão pra você sem falar nada? Igual cara? aquela... Como é que é o nome dela? Puta, é um clássico Fernanda também. Gentil. Fernanda Gentil. Pro cego lá É, na da Olimpíada, Paralimpíada. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Aí o cara não assim, tá ó. vendo. Ih, mas tem várias dessas. Tem uma que essa eu desacreditei. Eu tava ouvindo, assim. Aí, não sei o quê, dos cadeirantes e tal, na confraternização. Que iniciativa bacana. Vamos lá com o repórter e tal. Eles estão aqui com o pessoal, os cadeirantes, todos pulando de alegria. Nesse... Mas não é possível. Cara pulando de alegria. Puta que pariu, bicho. Não, mas com o Jefinho acontece várias Não, paradas. tem também. muita coisa que acontece. Porra, eu Muita. e o Jefinho, a gente no avião, uma vez, isso é maravilhoso. A gente no avião, aí entrou o Boechat, né? Pô, saudosíssimo. Pô, saudoso Sim. Boechat. E a gente Boechat. fã do Boechat pra caralho. Eu falei, caralho, Jefinho, Boechat, ele é aonde? Eu falei, aonde? Caralho. Aonde? Aí sentou do nosso lado aqui. E o Boechat lá de Niterói, cara. Sim, sim. Então ele era amigo do meu pai, sabe? Pô, que legal, Aí, velho. porra, aí eu falei, porra, Boechat, acho que meu pai é seu amigo. Ele, quem é seu pai? Eu falei, é o Carlos Augusto Coimbra de Melo. Ele, porra, Coimbra de Melo pra você, rapaz. Pra mim é Gutinho. Eu falei, Gutinho pra você, rapaz. Pra mim é meu pai, porra. Esse não cara. Aí gente eu boa, vendi tá meu... louco. Não, você vendeu, não. Não, O Duca, ele tinha os livros dele, tem o livro infantil que ele escreveu, baseado nas filhas, e usava pra pagar pensão. Esse era, o método de venda dele era esse. Eu escrevi baseado nas minhas filhas, eu vendo pra pagar pensão. Aí a pessoa, Entendi, caraca. entendi. Não, a abordagem do Duca era agressiva. Às vezes ele fala, tu quer me ver preso, irmão? Pô, agressivo Como pra assim? Então caralho. compra meu livro. Então, Voltamos à Praça é Nossa. Aí... voltamos à programação A normal. programação normal. Aí a gente tá lá, a gente vai fazer 10 anos, né, cara? A gente, tipo assim, a gente tentou depois do Faustão, ali um tempo ali na É isso que eu rede. queria entender do No Faustão Zorra, pra a praça. gente, não, é. a gente tentou passou o Zorra. pelo Zorra Total.
Tá. Passou pelo Zorra? É, peço Passou, até desculpa. tentamos. É, Maurício Sherman. Sherman era muito Tinha engraçado. porra. Tinha porra. Aí eu fazendo a cena e tal, aí ele chegou, não, cara, olha só, faz como se fosse um cego mesmo, entendeu? Eu falei, tá me ensinando a ser cego? Eu falei, caraca, como aí? Não, mas Cara, tá me dando aula de cego agora? Como Ele se era fosse muito um engraçado. cego, Não, mas porra. Ele era Não, muito engraçado. a gente foi fazer o teste do Zorra Total, lá no Leblon, né? Que era um apartamento que os caras tinham lá no Leblon. Essa história tá aqui nesse livro, né? Tá aí, boa. Do nada ele puxou Aí o Jefinho no meu ombro esquerdo, que eu não sabia guiar no início, eu só sabia guiar ele no direito. Agora eu já tô ambidestro. Tá, entendi. Já tá Não, mas esperto. mais ou menos. Que Mais eu ou entrei menos. de cara no poste Quase, aqui vindo não pra é cá. mesmo? Quase. Aí, meu irmão, aí a gente tenso, porra, e ele no meu ombro esquerdo, não tinha percebido na hora que eu fui dar uma virada, mano. Se me sentir mais leve, ele tinha batido num galho de uma árvore. Caraca. É que o Duca é essa pessoa, tem flashback, muita droga e tal. Entendi, Então eu tô entendi. no ombro dele, aí ele falou assim, cara, eu não sei te guiar no ombro esquerdo. Eu só sei te guiar no ombro direito. Aí eu falei, bom, vou ignorar, porque é um ser completamente psicopata e doente. Então deixa ele pra lá. Fiz mal, porque do nada ele virou uma curva, velho, e me jogou daquela planta que tem no Leblon, assim, que de árvore, eu fui tentando me desvencilhar e me agarrava mais ainda. Aí, porra, mas aí foi bom, porque Rafael ficou caído no chão rindo, ele caído no chão, a gente ficou relaxado, fizemos o teste, seu Sherman gostou pra caramba. Tá. Quando a gente foi fazer lá a cena, porra, tinha mudado tudo. A gente tinha mandado o roteiro e os Entendi, roteiristas mudaram a entendi. porra Mas por toda. quê? Porque eles Sei lá, quiseram? bicho. E aí, na hora que a gente terminou a cena, seu chefe falou: quem escreveu isso aqui? Aí os caras mesmo apontaram pra gente. Imagina, primeiro dia na Globo. Porra. Foram eles. A gente, caralho, a gente. Aí não falamos nada, sabe? Mas por que não falou, irmão? Você Porra, achou que não devia falar? Sei lá, né, brother? A gente- Já quer começar arrumando tumulto? Cara, mas não foi você que escreveu, caralho. Não, a gente devia ter falado. Devia, mesmo, né? É, Pô, ué. garoto novo, Mas né? é Aí, GNV, Entendi, garoto entendi, novo. entendi. Não, tinha uma que foi muito boa também, que é isso, né? Aquele no Zorra Total ali, passou uma época que a coisa tava meio esquisita, assim, em termos de qualidade mesmo, de piada e tal. Eu acho que foi um programa muito importante, muito bom, e no final foi meio mais ou menos. E aí eles eram 3 malandros e tal, aí eles escreveram um quadro lá, que a gente chegava lá naquele metrô do Zorro e ia vender raquete sem a tela. E Tá. a ideia que eles escreviam era sempre isso, vender uma coisa que não funciona, os picaretas e tal. E aí, tava muito ruim, tava sem ganhar. A gente, ensaiando, caramba, tentar fazer uma graça aqui, vamos tentar ganhar na ação, né, tal, não sei o quê, papapá, trabalhando. Aí o negócio foi, bom, fizemos o melhor que a gente podia, fomos gravar. Na gravação, a coisa realmente estava mais ou menos. Aí o seu chefe falou, pô, mas isso tá muito ruim, cara, pega aí e tal. Aí ele chegou e falou, ô menino, como é que vocês fazem isso lá no teatro? Aí o Duca falou, seu Sherman, eu nunca vendi raquete sem tela na minha vida. Mas é verdade, cara. Porra, seu vocês Sherman- não fazem aí a não, gente- não é isso não. A gente foi atrás do seu Sherman pra levar ele pra gente ver a nossa peça, né? Na verdade, Pra eu... sentir qual é que eu era, né? entrei dentro, fiquei esperando o Liminha, né? Não é Liminha, não. Limesh? Gugu Limesh. E eu na frente do apartamento dele lá esperando, porque eu sou desse. Você marca comigo 6 horas, 5 eu tô te esperando já. Sabe? Se 5 e Isso é 15 pior você não que eu. chegar, ele vai embora. Você é pior que eu. Eu, Aí eu 15 ali pra 6, tô esperando. É. Aí o Gugu chegou, aí eu já brotei do lado, falei, ei, Gugu. Aí ele, porra, vamos lá em cima. E eu sabia que a Deusa, que era Deusa não, Deusa era do Carlos Alberto. É a empregada a moça que trabalhava com o Sherman. com o Sherman, que era o Termômetro. termômetro do Sherman. Ai, adorei. Se ela gostava do quadro, ele Ela ficava. falava bem. Era referência, Referência pra ele. dele. Aí eu virei pra, porra, já viu a gente no Faustão? Ela, adoro vocês, tá vendo aí, seu Sherman? Aí, pronto. Aí, Fudeu. beleza. A gente levou ele lá na nossa peça. Ele viu a peça e falou, vou chamar vocês, mas separado. Aí não quis. Aí a gente ficava gravando um, gravando o outro. Aí eu falei, galera, eu tenho um conhecimento lá no SBT, porque o Carlos Alberto é primo da minha mãe. Ele é primo da sua Ele é mãe. primo da minha mãe. Aí ele. Não, ele Caralho. falou isso do nada. A gente numa Lançou do correria, nada. na Pidaíba, a gente se encontrava num café ali em Caraí pra pô, aí, o que a gente ia fazer? Vamos montar uma peça, vamos não sei o que, internet, nananã. Tinha que se virar, né? Aí meu? do Pô. nada, e eu sempre fui um cara que eu falei desde o começo, falei, cara, acho que a gente sabia que naquela época a gente teve uma oportunidade no Faustão, foi muito bacana, a gente, o público lógico, gostou, a gente lógico. ganhou um monte de seguidor e tal, e a gente fez 3 personagens. Então naquela época, eu acho que em termos de oportunidade pra programa de humor, a gente seria absorvido
absorvido ou pelo Zorra Total ou pela Praça é Nossa, que eram os programas de esquetes Perfeito. populares. Aham. E aí, lógico, o Zorra, Globo, perto da gente. A gente em Niterói era uma coisa mais fácil de batalhar. Mas eu sempre falo, pô, mas a gente tem que pensar na praça também. Já tinha o Manfrini na praça, que a gente conhecia, né? O Paulinho Gogó. Já tinha, o Matheus Ceará tinha acabado de chegar, a gente conhecia ele também. Então a gente Pô, que tem que legal. pensar algum meio e tal. E esse cara nunca falou nada. Aí, do nada, tá eu argumentando isso de novo, numa reunião nossa, ele... A gente pode ver isso mesmo, porque minha mãe é prima do Carlos Alberto. Eu falei, o quê? Caralho, velho. Não, mas eu Porra! nunca- Ele, pô, mas eu nunca falei com o cara foda! Não, eu nunca tinha usado isso. Sim, Imagina, sim. na época, eu 15 anos, festa de família, eu, porra, Ô, da Esquadrilha da Fumaça. Chegava lá, o Carlos Do time Alberto da lá na Itacatiara. festa, lá da família, falava, aí, tio, beleza? Beleza, como é que E você aí, tá, tranquilo, porra, vambora, vamos pra lá, sabe qual é? Nunca imaginei Sim. que eu ia Chegar trabalhar nessa com o Carlos situação, Alberto. é, pô. Aí eu comecei a perturbar, fala, Carlos Alberto, beleza? Porra, então, queria ver se dá pra gente mostrar nos quadros. Aí ele, porra, o programa tá redondo. Falei, então, é só mostrar. Só pra você ver, só pra você Não precisa ver nada, conhecer. não. Aí fomos. Aí ele gostou pra caramba. Mas fomos assim, Caralho. depois de uns bastante 7 meses a gente tentando. É. Eu acho que ele foi, acho que ele desistiu. Cunhado. Ele falou: tá, então. É bem, né? Porra! É, aí família esse- é foda. É foda. Aí Puta que perturbamos. pariu. Aí fomos, né, cara? Aí fomos e começamos lá fazer, porra, toda semana. a Cara, gente mas vinha foi de muito ônibus. legal o nosso. Vocês iam de busão. Vinha O de nosso ônibus. teste, porque aí é a maestria do Carlos Alberto, né? Como é que é o teste da praça, assim? A galera chega como se fizesse parte do elenco mesmo, Aham. tá lá e tal. Só que é o último a gravar, né? Então você grava depois que todo mundo gravou. Ah, é claro que tá cansada, a produção tá cansada, a figuração mundo tá tá cansada, cansado, o Carlos é. Alberto tá cansado, tá todo mundo cansado. É. E é meio que uma provinha de fogo mesmo, né? Tipo assim, os caras vão chegar aqui na Você praça, tem que no ser banco muito e tal. bom pra fazer a turma rir, né? E aí, cara, foi muito legal. A gente Porra. lá o dia inteiro, pô, chegou a nossa hora, vambora e tal. E aí foi fazendo, e aí você vai ganhando confiança, né? Pô, falou do nada aqui. Pô, a primeira piada entra, a segunda, não sei o quê. Pô, a figuração tá rindo, a plateia tá rindo, o Marcelo tá rindo, tal, pô, que legal e tal. Aí lá pelas tantas ele improvisou alguma coisa, né? Eu até lembro, até hoje, que era uma piada que ele falava assim... Ah, eu tenho 40 anos e nunca trabalhei e tal. Aí o Carlos Alberto tinha que falar, pô, mas 40 anos você nunca trabalhou e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ele levantou, mas pega aí, 40 anos, você nunca trabalhou? Como que isso é possível? Aí o Duca falou, sorte, meu tio, muita sorte. Muita sorte, é verdade. Aí essa, pô, a Aí galera verdade. riu pra caramba Aí e tal, o explicou. pessoal, pô, aplaudiu. Aí ele falou, gente, acabou, não precisa mais, já gostei, semana que vem eles voltam, gravam o mesmo quadro, já vou Puta, que botar no ar. legal, cara. E aí a gente voltou Aí e desde começou. então... Aí no Porrada começo a gente ficou ali. de E o que 15 você em falou, 15 você vinha de dias. busão. A gente fica em vez de busão. É, a gente ficou Caralho, ônibusinho. irmão. Fiquei quase um ano dentro do ônibus. De hora, mano. É que Porra, a gente verdade, vinha de terça, era de segunda pra terça, né? A gente É. gravava às terças. Aí chegava de madrugada, ficava em São Paulo morcegando até a hora do carro buscar a gente em gravar. algum lugar. Aí a gente ia pra emissora, gravava, voltava direto pra rodoviária, entrava no pra chegar no Rio no outro dia seguinte de manhã. Era correria. Roberto Silveira. Roberto Silveira. Roberto ali. Silveira, ali mesmo. Roberto Silveira. Ali Pauleira é brabo, mesmo. irmão. Pauleira, Pauleira. Porra, Aquele 1001 de lei. Ah, o meu Ilzinho é bom. Pô, como É não? bom se tivesse só Leito. eu, Jefinho e Rafael. Porra, 28 pessoas, eu cagando dentro do ônibus. Não, não Isso se, é de olha Deus, só, mano. não se caga dentro de Não ônibus. se caga dentro do Cadê a ônibus. câmera? Caga antes. A câmera. Aí, Caga tava antes. certo. Aqui, não se Vocês têm- caga dentro de ônibus de Vocês têm viagem. toda a razão. Isso é um Por que, Jeff? absurdo. É. Porque, cara, Estraga a viagem de todo mundo. é A antissocial hora que o isso. cara abre a porta É ali. contra irmão. a sua porra. Imagina limpando Outra a coisa boca aqui, ó, também. Nossa, É, e não se caga em camarim. É, Também. nossa. E nem no chão do camarim. Né? Também. É isso. Eu fico bolado com o negócio de reencarnação. Ah, depois que morre, né? Vem pra luz, vou ficar no limbo eternamente ali. Né? Vou ficar. Aí vê a luz, pô. Não tem. De Caralho. reencarnação, eu falo pra Jefinho, alguma coisa tu fez em outra vida. Porque eu sou Você é cego. com 11 anos, nasceu em São Gonçalo, é muita coisa ali, hein? É muita É diversidade. muita praga, né, bicho? É muita Porra, parada. caralho, bicho. velho. É muita Explicação diversidade. Fez muita Pô. maldade no passado, Jefinho. Caralho, bicho. Foi um carrasco da galera. Tá E que história, pariu. velho? E história de balada, de... Nossa. Deve ser foda. Porque, cara, deficiência visual, porra... se a Cara, pe- eu tinha um negócio com o Bala que era o seguinte. Eu tinha... Hoje, eu usou e tal...
Pode fazer piada de cego? Pode fazer piada de cego e tal. Mas, assim, eu adquiri a cegueira. Então, você... Não, e você adquiriu numa idade foda, né? Você começando a... Aliás, é Pô, até engraçado falar adquirir a cegueira, adolescente. porque parece que eu peguei na Black Friday. Assim. Mais barato, né? Me dá uma pra cada vista aí. Só vai pagar como? A vista. Mas... Em 2 vezes. Caralho, velho. A vista em 2 vezes. Parcela aí pra mim. a perder de vista, né? Aí, enfim, mas aí no começo não, eu tinha problema, preconceito comigo mesmo, não queria. Imagino, fiquei cara. revoltado, porque a pessoa não fica deficiente, ele lida bem na mesma hora. Não existe esse cara. Tem uns Zé Motivação. Eu sou palestrante também, faço minha palestra motivacional, tá, mas eu bato a real pra galera. Todo mundo tem direito a chegar, mano. Tu fica bolado quando acontece uma adversidade. Caralho, lógico, né? meu. Aí, pô, o cara perde um braço, fala, tudo bem, não gostava desse braço mesmo. Não acontece não isso. Tem essa, E aí, pô, né, cara, o ruim é pra coçar a bunda, mas o resto tá maneiro. Não, o cara vai se adaptando. Ué. E aí, pô, quando eu fui querer entender, não, cego, tem que usar bengala e tal, foi justamente nesse período assim, de, pô, balada, 16, 17 anos, então, a galera caralho, queria pô, ir. você pegou uma época foda, eu queria ir. Pô, Nova Show em São Gonçalo. Nova Show era um lugar, pô, a cerveja 25 centavos, Porra. dose quádrupla, gente honesta de bom coração, não entrava de jeito nenhum. Tudo Era bebida verdadeira. Pô, sensacional. Rovian, lembra disso? Rovian não é da minha época, não. Nossa, eu tô velho. Você é da época de Levi Lage, né? Levi Lage. Porra, baile do Vila, né? Lembra das tochas? Lembra? Rancho das Tochas. Rancho das Tochas. Ih, caraca. República das Bananas. Hollywood, lá em São Gonçalo. tinha Hollywood, eu ouvi Hollywood. falar. Não peguei, não, ouvi falar. E aí você queria ir pra balada. Aí o que eu fazia? Aí meu pai falava, quer ir? Tá, beleza, mas tem que ir, vai ter que ir com a bengala, pô. As pessoas precisam saber que você não enxerga. Não, caramba. Aí o que eu fazia? Descia, né, na esquina com os meus amigos, meus primos. Quando eu dobrava a esquina, eu dobrava a bengala junto. Fica do tamanho desse microfone, assim, mais ou menos. Botava na cintura e botava a camisa por cima. Eu não queria que as pessoas soubessem e tal. Fingia que enxergava, né? E aí meus amigos me ajudavam. Botava as menininhas na minha fita, aquela coisa. Eu ficava, pô, as meninas ficavam me beijando durante horas sem saber que estavam beijando um cego. Eu também não sabia se eram meninas. Também não sabia. Mas aí... Tinha um voz fina. Tá na guerra é pra dar tiro. E aí, cara, tem uma... Caralho, Tem gente que enxerga e não sabe. Pô, É verdade, é verdade. Você tem Tem razão. gente que enxerga e que é cega. Você tem razão. E aí eu fazia de tudo pra não falar e tal. Aí teve essa história que eu acho sensacional, que eu botei a bengala na cintura, cara, escondidinho e tal, e fiquei com a menina e tal. E aí lá pelas tantas, beijando a menina e tal, não sei o que. Ela sentiu a bengala na minha cintura, assim, e parou de me beijar, assustadíssima. Ela falou, garoto, eu senti isso. Pelo amor de Deus, na tua cintura, garoto, pelo amor... Garoto, eu senti... Garoto, você tá armado? Caralho, achou que era uma arma. Aí o caraca, eu pensei rapidão assim, falei, agora eu fui no ouvido dela e falei, não se mete nisso não. Porque antes bandido que cego, eu pensei, falei, você é bandido ruim, tu me respeita, porra. Do caralho. Não se mete não, caralho. O pior, bola, é que eu convenci a mulher de que Puta, quem que vigiava o maravilha. morro era eu. É, mesmo? O primeiro cegoleiro da história do tráfico de drogas. Falei, vai subir ninguém. Você É só nem pelo via, cheiro. velho. É isso, é só pelo cheiro. Vai subir Ai, ninguém, que do foda-se. caralho, mano. Não, que a história de E você tá lá cego, na área Mas ainda? isso era baladeiro mesmo. Baile pra caramba. É muito mesmo, baile, funk, Castelo das Pedras. Caralho, Nossa, velho. que loucura, Que enxergava louco, meu. porra. Bola. Cantava funk. Eu uma- queria ser MC. Meu primeiro impulso artístico era ser MC. Chegava, pedia os caras pra Porra. cantar, fazia as rimas na hora lá. Aí o pessoal até fala, meu, você vai pra baile de favela? Cuidado, e tem arma e tal. Eu falei, eu não vejo porra nenhuma. não tô vendo nada, é. Sei lá se tem, se não tem, cara. Isso Era aí uma nem loucura. liga, nem liga. Uma vez a gente voltando de algum show, voltando do Projac, 10 horas da noite. Me deixa aqui, Avenida Brasil. Falei, Jefinho, Caralho, me deixa aqui. Não dá, que ele queria ir pra Lapa. Falei, Jefinho, você tá na Avenida Brasil. Ele, daí, porra. Falei, então tá, bicho. É que eu era cego das ruas, cego vida Pô, a louca. gente já passou uns perrengues juntos. De se perder, parar na Cidade de Deus. Caralho. Não, essa na Cidade de Deus foi sensacional. A gente voltando no Projac. Aí, pô, porque esses caras aqui, é ele e o Rafa, né? Era sempre ele dirigindo, o Rafa no carona e eu atrás. E aí ele para, sempre, isso acontece até hoje. Ele para, fala, irmão, Não, como é que mas eu faço? pergunto pra lá, porque eu tô parado aqui. Não, você tá aqui e o Rafa tá aqui. Tá aqui, mas aí eu pergunto pra lá, como é que eu faço pra Como chegar é que em faz tal pra lugar? chegar no lugar tal? Aí o cara para e fala, meu, você tem que pegar aqui, sobe aqui, terceira À direita, não sei o direita, quê, tal. papapá. Pô, valeu, irmão, valeu. Aí ele começa a andar 5 metros, eu falei, aí, Rafa, como é que é? Ele, não sei se eu não ouviu, não. Ele falou, eu não, pô, você não tá me ouvindo? Eu falei, caralho, te perguntaram por quê, cara? Ninguém ouviu nada, adrenalina. Aí chegou nesse dia, voltando no projeto, o cara errou lá, foi parar lá dentro da Cidade de Deus. Nossa. Nossa. E aí,
porra, entrando em rua e sai em rua e tal, não sei o que, papapá. Aí do nada ele passou por uma rua assim, que era pra ter entrado, ele passou direto. Tinha um carro de polícia antes. Ele passou direto pela rua que era pra entrar e falou, era pra entrar ali, beleza. Aí ele parou e começou a dar ré. Aí o Rafa, irmão, tem carro da polícia, passou por aí, tá dando ré dentro da cidade. Aí na hora de sair de primeiro, o carro, morreu. Nossa, Caraca. ali era pra tomar uns 5, 6 pipoco. tiros. Era. Mas graças a Deus, estavam protegidos. Puta que pariu, velho. Aí a Os gente anjos protegem, Protege. achou a rua, papapá. Aí tinha um posto, isso eu nunca gasolina. mais esqueci, posto de gasolina. Aí a gente sabia que tava perto, né? Não sabia como é que acessava a tal da linha amarela. Aí o cara chegou e falou, irmão, já desesperado todo mundo, como é que eu faço aqui pra pegar a linha amarela? O cara, galinha amarela? Galinha amarela é o caralho, irmão. Pô, cara, Boladão, truncado, meu. que mais é galinha amarela? Que é galinha amarela essa hora? Pô, que galinha amarela, velho. Aí pegamos, mano. Vocês não puderam aqui, não. Não, o Rio é o seguinte, é até uma recomendação que eu dou pros meus amigos. Tava um amigo meu, eu falei, não usa o Waze não, usa o Google Maps. O Waze manda errado. Não, porque o Waze ele fica dando talinho. Tá. E o Rio não tem que ter talho. Não tem que ter... Cortar caminho. Não. Tu que leva um talho, se der Mandei mole. pro Fábio, meu assim. Falei, ele foi pro Rio, falei, Google Maps. Aí ele, porra, passei num puta lugar pesado O pra Google caralho. Eu falei, Obrigado. puta dica. Eu falei, cara... É menos pior, não falei que era bom, falei que era menos pior. Caralho. Pelo menos Ele, caralho, passei nesse lugar aqui. Eu falei, puta que pariu. Isso é foda, velho. Foda, mano. O Rio você tem que pegar só vias principais, é o recomendado. Sim, sim. Vê via expressa, irmão. Vai na expressa. Não sai. Não queira sai, cortar não. caminho. Fica engarrafado. Fica engarrafado. Fica. Deixa Fica até- lá. Mas vou te falar que aqui em São Paulo, às vezes tá até, meu irmão, tem uns lugares que estão Tem, pior. mesma mano. coisa. Porra, outro dia eu tava na frente do Tem hotel, razão. porra, esperando um Uber ali no centro de São Paulo, passou Não, um o maluco centro tá de foda. Mas bicicleta, o mano. centro de São Não, Paulo... levou Tentou. não, ele tentou levar, ele... Aí eu segurei no celular ali, porra, deu sorte, otário. Eu falei, eu sou casado, mané. Segurando pra caralho. Puta que pariu. Pode, rapaz, que é Mas treinado. foda, cara. Eu uma vez eu Eu sou casado, senhor eu quase perdi o celular e não gravar pro Pânico. Mas essa é boa, sou No casado. centro, no centro de São Paulo. Também cheguei, no prédio tal, não sei o quê. Não, o centro de São Eu Paulo vi tá o foda. carro, olhei o pé, por favor, vou chamar o avestruz, né? Lá que eu cheguei. Falei, irmão, cheguei aqui, onde é que eu paro o carro? Como é que faz? Isso eu nem responder. O cara passou de bicicleta, De ele enfiou a mão bike, dentro do carro, ele deu um tapa. A sorte é que caiu dentro do carro o celular. Falei, o carro vai atrás, vou atropelar esse filho da Não, puta. mas é, velho. porque minha esposa sempre fica assim, né? E eu Aí aqui, ó, você- seguro. Falei, meu irmão, mas no cu, mano. Tinha pago nem a primeira Eu, como parcela. não sou casado, Se deixa caiu na cair hora, rápido, bicho. né? Você tem filho, Bola? Não tem, Quer irmão. um? Eu tô vendendo. Tá barato? Pô, tô sem livro, tô cheio de filho. É verdade, caralho. E o senhor, por que o senhor foi parar no Pará? Então, minha família migrou. Eu sou natural do estado do Espírito Santo e onde eu moro... Olha, já nasceu no Espírito Santo. Já, Tá por vendo? isso que é. Ele padre. já nasceu no O Espírito, Espírito Santo. Santo já. Já nasceu, tá lá. Espírito É. Santo. Aí, a região que eu moro tem muito pouco paraense no sul e sudeste do Pará. São pessoas que vieram de outros estados do Brasil mesmo, que migraram para lá. E a minha mãe foi, os irmãos dela tinham ido também, mexem com obras, e a minha mãe foi. Aí a gente acabou indo junto também. Entendi. Mas eu gosto do Pará, viu? Eu sou apaixonado pelo aquele lugar lá, de verdade. Assim, eu acho que se me perguntam assim, você tem vontade de voltar para o Espírito Santo? Eu gosto de lá, mas eu me sinto mais útil, assim, No Pará. Como propósito de vida, como, assim, ser útil para as pessoas, eu acho que eu tenho mais utilidade lá. E como que você seguiu esse caminho até ser padre desde moleque, Patrick? Como é que surgiu isso na tua vida? Não veio de menino, né? Eu não tinha... A minha família não era religiosa de me conduzir à igreja. Você foi coroinha, né? Você me Carioca falou. foi, Minha mãe ela tá na igreja todo dia, praticamente. E quando foi que deu errado na sua vida? Mas não deu errado. Nunca deu errado. Tô brincando. A gente já cometeu pecado, é Ele já diferente. Ele já percebeu Veja que deu bem, errado já. veja bem, pecador Ó, de vez em quando, Aham. ele já percebeu que deu errado. mas o coração sempre de Deus. Claro. Sempre os anjos ali nos protegendo. Quando que Fui um deu anjinho. errado. Ajudei o padre. Não fui coroinha
aquele coroinha. Eu fui mais um auxiliar, né? Uhum. Sininho. Sim, sineta, olha aí, ó. Aquele o- negócio da fumacinha, como chama? Não, é defumador. Não, Não. cheguei a usar É o turíbulo. Turíbulo, eu não sei o Turíbulo. nome. É. Era muito criança, mas eu entrava junto com o padre. Sim, ficava coroinha. ao lado ali Sim. do altar. Exato. Ajudava o padre a celebrar. Aí ele limpava, tomava o vinho arrumado, raspava. Sempre tem, né? Rapava e mandava As hóstias. as hóstias. Então, eu não sou de uma família assim, não éramos religiosos de frequentar a igreja. Uhum. Então, eu não quis ser padre desde pequeno. Desde moleque. Não, foi um retiro que eu fiz na igreja quando eu tinha 18 anos. E aí, sim, mudou a minha vida. Eu não saí de lá com vontade de ser padre também, Você vê não. EAC? Tipo um Não, EAC? É o SEGME, é tipo o EJC, É. mais famoso no Brasil, que é Encontro de Jovens com Cristo. Então, né? EAC, Encontro de Esse Adolescentes. é o Encontro de Adolescentes. É, eu fiz esse aí. Foi. Aí eu fiz esse retiro, assim, eu saí de lá transformado, assim, com uma vontade, assim, de mudar a minha vida que e tudo legal. mais. E aí eu fui me confessar com o padre e ele me chamou para fazer uma experiência vocacional, assim. Eu vejo isso hoje, eu não vejo como uma coisa acertada. Por exemplo, eu não faria com um jovem da minha paróquia. Tipo assim, ele acabou de fazer um encontro desse, que é natural que a pessoa sai de lá toda empolgada e tudo mais, e eu já faço um convite para ser padre. Eu acho que tem que ser fruto ali, uma caminhada, né? Para mim deu muito certo. Então, assim, eu fui pro seminário muito jovem, fiquei padre muito jovem também, e as coisas foram acontecendo. Eu já tenho 10 anos de padre, eu fiz esse ano 10 anos de padre. Caraca. Eu me ordenei com 25 anos, que canonicamente é a idade mínima, né, para ser padre. Tem que Ah, ter. o mínimo são 25 anos de O idade. direito canônico fala de 25. Aí o bispo local, ele pode ordenar um candidato com 24 anos Tá, e menos disso, com 23, ele precisa de uma autorização de Roma. entendi. Com 23, né? Entendi. Então eu me ordenei jovem, com 25 anos, e já fiz 10 anos de padre. Mas foi um processo. No seminário eu fui me encontrando também. A maioria das pessoas Onde você que fez o entram- seminário, pai? Fiz. Onde você fez? Filosofia eu fiz no Paraná, numa cidade chamada União da Vitória, que é divisa já com Santa Catarina. Uhum. E a teologia eu fiz em Belém. Porque Belém. para ser padre tem que fazer filosofia e teologia. Não sei para que tem que fazer filosofia, mas faz parte, né, da formação. Todo padre tem que Tem, fazer. é Claro, obrigado claro. a fazer. Odiava. Odiava, Filosofia. pai. Não era uma coisa que me agradava a filosofia, não, assim, não é... Acho que tem o seu mérito ali, né, e tudo mais, mas não era algo que eu gostava, que eu Que você sentia curtia. prazer de estudar, não gostava A muito. teologia já te pegava em cheio. Algumas disciplinas, sim, outras eu achava um saco também. Tipo, Sei lá, estudar, tipo comunicação, assim, sabe? Que nunca foi uma coisa que... Engraçado, né? Que nunca foi uma coisa que me chamou, assim, muita atenção, que a gente estuda comunicação, depois vai estudar, sei lá, doutrina social da igreja, pastoral, essas coisas, eram umas matérias, assim, que não me prendia muito, não. Eu era muito mais ligado a essa parte dos dogmas, a igreja, Cristo, né? Mas foi bom, foi interessante. Nenhum padre gosta de ser seminarista. Hoje, se você perguntar assim, você gostou do seu mesmo? tempo de seminário? Acho que unânime dizer mas que não seria na minha opinião, assim, um excelente serviço prestado pela igreja como forma de jovens que jamais teriam oportunidade, de estudar? não é? Não, com Forma certeza. muito filósofo a igreja. Ou você sai de lá uma pessoa de... Porque, como eu estava falando, a maioria que entra no seminário, eles saem. Tipo assim, o cálculo é assim, de 10 que começam, fica 1 no final. É né? mesmo? É um Caraca. funil, né? Assim, Aham. vai afunilando. Uhum. Então, assim, a pessoa tem ali a oportunidade de formar cidadãos mesmo, né? Através do estudo, da educação e tudo mais. Eu lembro que lá no Paraná tinha um padre que ele ensinou a gente, assim, né? Até a dobrar o papel higiênico, né? Pra limpar o toba? Caraca. É pra você não fazer merda. Depois de limpar o toba, entendeu? Pra você jogar fora. jogar na lixeira, Entendi. pra não deixar amostra pra todo Entendi. mundo ali, entendeu? Entendeu? Eu acho que Até isso. até isso, né? Assim, é uma Que disciplina, demais, né? entendi. Olha aí, ó. Entendi, fala mas sobre bonito. isso. Porque tem cara que joga com a bosta pra riba, fica entendeu? lindo, O é. cara ensina você a dar o... E joga bonitinho. Dobradinho. Arrumadinho, Exatamente. Aí sim, pô. Mas eu acho que Eu já forma sou da as prática do pessoas. Jajá. Aquele vídeo do Jajá. Qual é? O jatinho, tranquilo. Ah, você usa os guichinhos. Prefiro, né? Pra que você pode... Se você O pisar no jatinho que cocô... Você fala, aquele, A duchinha. O bidê lá. É, por causa da hemorroida. Por exemplo... Não é isso não. Se você pisar no cocô de um cachorro, É.
Sei. Você passa papel higiênico ou você lava? Mas entra no negócio do tênis, caralho. Não, no teu pé, você tá descalço, Entra no meio num dos gramado. dedos, tem que lavar. Lavo. Tá aí, o cu não tem prega. Desculpa, padre, perdão, amor. Não, o cu tem prega, mas o papel você dá uma limpada. Cara. Não. Usa lenço Por umedecido. que o pé você lava e o cu Aí você se limpa? se você tiver num lugar que não tem negócio, você não limpa o cu. Não, limpa, porque então. mas uma ducha higiênica é melhor, pô. É hemorroida. Não é melhor, pô. A duchinha é mais higiênica. Não, mas eu não tenho duchinha. Você não tem no seu Não. apartamento? Do papai tem, mas é uma duchinha que dá pra você lavar carro, parece um VAP. A força. Você leva dentro do intestino. Faz aquele... Parece um VAP, juro. Faz uma chuca Mas aí bonita. você reduz o... Olha o papo que nós estamos tendo com o padre. Tá aqui. Desculpa, ruim, viu? padre, perdão. Mas aí você dá uma reduzida, bola. É, eu preciso diminuir, porque outro dia eu fui pô. lavar e eu saio água pelo nariz. Frau! Falei, caralho, bicho, o bagulho é de um VAP, meu. Tá bom, padre, desculpa, perdão, Nós peço estamos tendo perdão. um puta Tá tranquilo, papo. Não, mas o senhor que levantou a lebre do papel aí, eu só tô aqui. Eu não, eu falei Mas a recomendação, galera, ducha higiênica ainda é... Fala pra igreja melhorar essa matéria aí, botar ducha higiênica. Porque se você pisa, professor Jajá, um clássico da internet. Não, esse... Por que você, a bosta de linha, pegou bosta de gente, encostou na mão, você limpa com papel ou você lava? Lavo. E por que o cu você limpa? Porque o cu tá acostumado com a bosta. Não, tem que lavar. Tá bom. Dá uma lavadinha, pô. Joga lá. Começando a Você dar vai com- mudar agora. Começando a dar com uma Já mudou ou VAP. não? Já mudou ou não? Ainda estamos arrumando as coisas. Tem duchinha. Não reparei, não caguei lá ainda. Mas precisa ter a duchinha, manda É. colocar. É melhor, padre. Aí era assim, como aulas de etiqueta, né? Ensinava a gente Sim, a comer, se comportar à mesa, essas coisas. Então, acho que o seminário ele forma bons cidadãos. Às vezes a pessoa sai um pouco revoltada também, assim, mas Sai. acho que é mais um problema pessoal da pessoa, né? Não é questão ali do Ela seminário. não tava e tudo, muito não. afim de fazer, Exato, né? Assim, tem sempre os revoltados e tudo mais. Mas pra mim foi muito bom, assim, me educou bastante, assim, me formou mesmo, né? Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de estudar ali, Uhum. né? Filosofia, teologia, não era algo que eu gostava, mas eu entendia que era necessário e tudo mais, e Entendi. fazia e levava muito a sério. Eu E sempre aí fui você muito falou, disciplinado. Patrick, aí você se forma padre, é isso? Formei filosofia Tá. e teologia, né? Aí a Aí gente você vira ordena padre. isso. Ordena padre, isso, perdão. Exatamente. E aí você é obrigado a ficar em Belém porque você se formou Não. lá, ou você pode ir para qualquer outro lugar do Brasil? Na verdade, Belém está a faculdade, onde a gente estuda. Tá. Aí lá tem várias casas de formação que são das dioceses, que a gente chama de seminário, né? Entendi. Então eu estava lá para estudar, mas eu tinha consciência entendi. que quando eu terminasse eu voltaria para Marabá. Entendi. Então eu ordenei em Marabá e aí o bispo me delegou para Paropebas, que é onde eu estou até hoje. o bispo que escolhe para onde você O vai. bispo, exatamente. Entendi, perfeito. É, o bispo isso da eu queria diocese. É diocese de Ele fala, Marabá, você no vai caso a para minha. tal lugar. É. É. Geralmente pode ficar o quê? Uns 10 anos mesmo no lugar, mais ou Não menos. tem muito um tempo pré-definido, assim, de você dizer é tanto tempo. Aí depende muito de cada bispo, né? Como ele vai conduzir a sua diocese lá. Mas a gente promete no dia da nossa ordenação a obediência a ele e aos sucessores dele, né? De modo... Porque assim, liturgicamente falando, canonicamente falando, a paróquia onde os padres estão pertence ao bispo. Os padres são colaboradores do bispo. Então, o bispo pode pedir que o padre seja transferido. E a gente só tem que aceitar, não tem que criar caso, né? Arruma tuas malas e vai E para vaza. outra, né? É, Entendi. porque assim, eu ficava triste, porque quando você tava, a igreja, né, todo mundo já tava acostumado. Vai e troca, E né? troca o padre, era uma É, tristeza, bicho. Aí muda o padre, aí você já olhava aquilo, você fala, pô, porque tem o evangelho, é tão gostoso o evangelho ali. Que engraçado. Tem Quando o padre bate um papo tem com a um- comunidade ali tem uns pra... padres mais animadinhos, mais assim, tem uns padres meio tristes, né? Sim. Tem aquele Tem fala uns assim, padres... Sim. aquele puta eco na igreja. Aham. Tem uns padres tristes. Sim. Pô, aí você falava, abençoe isso aqui. Você ficava assim na igreja. É por isso que é importante, por mais que eu não gostava, que se tenha lá disciplina de comunicação para você saber se comunicar Tá. com as pessoas, né, e tudo mais. E existe mesmo, né? Eu percebo que hoje está muito mudando, assim, a gente tem dado passos. Eu acho que a pandemia contribuiu muito até para a igreja, não sei se contribui, a gente pode falar isso, mas até para a igreja tomar consciência de que era necessário dar uma atualizada, porque ela se viu na obrigação de investir.
em câmeras, de se mostrar mais na internet e tudo mais. É verdade. Porque as igrejas ficaram fechadas e a única forma de a gente transmitir A palavra, os nossos né? ritos, né, era através da internet. Então você teve que se adequar a isso, né, para que Você você transmitia as suas missas? transmitir. Durante 4 meses eu acho que a gente ficou sem público nenhum, depois virtual. mudou para 30%, depois foi para 50%, até que voltasse de novo, né? Foi triste. Eu imagino, porra. E tua igreja lá é cheiona, padre? Cheia, mas sempre foi. Antes mesmo desse reconhecimento de Instagram, sempre foi muito. Eu tenho assim comigo, né? Eu nunca reclamei de jovens não participarem da minha igreja. Sempre participaram bastante jovens. Então a gente pensa, os padres, minha paróquia só tem pessoas de mais idade, não tem jovens. Isso nunca foi um problema para mim. Quando eu me formei padre, eu acho que eu pensava de forma muito diferente do que eu penso hoje. Porque eu tinha um discurso que era muito assim pesado no sentido de você uma radicalidade. Para você ser de Deus, você precisa se privar de tudo. E eu pregava isso para os jovens também, né? Sei lá, eles estão escutando um tipo de música aí, Não secular, podia. você não pode escutar, você tem que Rock é escutar. a música do demônio. Essas coisas. Uhum. Até eu percebi assim, não, mas o que esses meninos estão escutando? Eu comecei a ouvir, né? Na nossa região muito forte, o sertanejo, por exemplo. Deixa eu ouvir Verdade. aqui Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraíza, Gustavo Lima, sei lá, comecei a ouvir, né, para saber o que legal, eles meu. estavam escutando, Uhum. para eu poder falar com eles. Acontece que eu até acabei gostando depois também. Gostei, né? Se pegava na igreja? Mas não, você na igreja não, né? Mas assim, aí Você eu vai até o comecei chão, a- padre, não? Deus o livre. Não, melhor não. Eu comecei a Melhor não. mudar a ideia, né? Assim, não, eu Uhum. preciso. Eu acho que não é assim. Eles estão no mundo, eles precisam ser no mundo luz aí onde eles estão, né? Se tá indo num show, vá no show e seja luz lá onde você está Sim, também, né? Não sim. adianta a gente comprar essa guerra de querer travá-los, porque acho que isso só afasta mesmo, né? Então acho que a responsabilidade ela vai se criando com a maturidade e tudo mais. E hoje eu não vejo problema de escutar uma música secular. Eu fui no show do Coldplay, né? Olha, que Pulseirinha. moderninho, meu. Foi Que legal. lindo, sabe? O show assim. E de verdade, quando eu fui, eu fiquei assim, será? Eu não postei nada, justamente por conta, assim, de alguma crítica. Exatamente, né? Então, assim, mas o show é tão lindo visualmente, assim, é arte aquilo, sabe? Você Uhum. se encanta, você tem uma experiência ali mesmo, assim, muito, muito bonita. E, assim, eu não consigo conceber aquilo como um pecado, sabe? Para mim não existe Tá. um pecado eu estar ali naquele show. Não, ali. mas não é mesmo, viu, padre? Mas, tipo, a igreja tá mais flexível nesse sentido, assim, Patrick? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a maioria dos padres hoje, eles estão vendo que talvez a gente começar a pregar, sei lá, como pregava 50 anos atrás, não convence mais, né? Acho que a gente tem que falar com as pessoas deste Tem tempo, né? Tem que se comunicar com as pessoas deste tempo. Eu Entendi. concordo Pô, plenamente. perfeito, Porque se você não se comunicar com a tua comunidade, Sim. a Como tendência... é que fica, né? Não, a tendência é um esvaziamento. E assim, posso estar falando uma grande besteira, não sei nem se é verdade, um estudo que saiu aí, uma pesquisa que o número de católicos no Brasil teve uma redução aí nos últimos 10 anos, Uhum. que até preocupou, Sim. vem preocupando a igreja, né? É um fenômeno, na verdade, não só católicos, os evangélicos também estão diminuindo e está se crescendo o número de pessoas que se consideram cristãs sem uma denominação religiosa, né? Esse número está crescendo entendi. cada vez mais. Então, pessoas Ele é cristão. que são cristãos. Autocristão. Que não pertencem a uma comunidade, a uma igreja específica. E eu acho também que os números, eu vejo dessa forma, eles não são importantes. Eu acho que a gente precisa focar naquilo que a gente tem em mão, sabe? Assim, na qualidade de a gente formar pessoas. Graças a Deus está sendo superado essa inimizade, né, entre católicos e evangélicos também, que eu acho que isso é um retrocesso muito grande. Eu acho que existe muito mais Você o que tem nos razão. une do que nos desune, né? E a gente crê em Deus, a gente pode viver o amor, construir esse mundo mais justo, mais fraterno. Então não tem sentido essa guerra, né? Antigamente você
às vezes nem conversava com quem pensava diferente de você. É verdade. Era brabo, Eu assim, tenho é amigos verdade. pastores hoje, converso e tudo mais, e não vejo problema nisso. A festa foi boa, mas Porra. a cerimônia religiosa, até esse dia eu passei na frente da igreja de São Gabriel, Foi aqui em São Paulo. Aqui aqui em em São São Paulo. Paulo, Eu mostrei para meus filhos, ó, aqui que a gente casou e tal, e eles ficaram meio, sabe? Uhum. A minha filha não para de ver, às vezes ela sempre assiste a Lolo vê os vídeos do casamento. Ela pira disso aí, ela pira. E aí ela Que assiste. legal. Então, assim, é uma coisa que o álbum de casamento fica no meio da sala, então eles estão folheando de vez em quando. É uma coisa que você vai ali mostrando o caminho, né? É um momento único, né? Que vão Não, levar e mostrar o pro resto da caminho vida. da família. Eu acredito muito Sim. nisso. Não podemos perder as famílias. Os jovens estão se Essa é a perdendo coisa mais importante. que porque tem, os né? jovens as famílias estão se dilacerando, né, pai? Achei fofo, tá? Você falando essas coisas aí. Achei bonito. Bonitinho, né? Não, Bonitinho. eu não tenho vergonha, não, de falar isso, porque é o que eu Mas acredito. eu acho realmente que família é a base, assim, de tudo. Não, Infelizmente, não a gente tenha tem dúvida. perdido isso, né? Assim, essa sensibilidade de gostar de estar em casa. É difícil, por exemplo, você reunir sua família ao torno de uma mesa, de Vixe. comer junto, né? De dialogar, de partilha, essas coisas todas. Parece que as famílias não se encontram mais. É Engraçado que eu Que dá muita briga, né? venho os jovens conversar Dá umas comigo, né? treta. Aí, lá no calor do Pará, principalmente as meninas, assim, vêm com uma blusa de frio, né? Quando entra ali na minha sala, eu já sei, não tem alguma coisa aí para estar usando essa blusa num tempo Tá desse escondendo aqui, alguma coisa. escondendo alguma coisa. Eu vou conversando lá, Aham. vou puxando uma conversa, até ver que talvez a menina tá toda cortada ali. Caramba. E o extraordinário é que os pais não vê, não sabem o que está acontecendo. Bastou ali 5 minutos para eu Você já perceber percebeu. que tinha alguma coisa errada e os pais não estão vendo, acham aquilo normal, acham normal os filhos ficar, sei lá, 24 horas dentro de um quarto, sem socializar com ninguém, na frente de um celular. Os adolescentes hoje, eles estão ficando chatos. Às vezes eu tenho medo de cumprimentá-los, de ficar no vácuo mesmo, sabe? Assim, sabe? A gente vai... Aham. Tudo bem, a pessoa nem Nem olhar pra responde, você, né? Nem olha, né? Uma coisa absurda, assim. Acho que falta base mesmo, amor, né? Falta, assim, o mínimo que seja de você estar presente ali na vida dos teus filhos, tua esposa, teu esposo. E assim, eu vejo que as crianças, elas observam muito os pais. Sim. Se o pai faz, A atitude é do igual o pai, papagaio mesmo. O papai É. repete. É. A criança é o reflexo do quem tá na hierarquia, porra. Criança aprende com o olho, não com o ouvido. Se ela estiver rodeada É de isso pessoas que se odeiam, que brigam, que não se respeitam, é muito provável que ela vai crescer da mesma forma também, fazendo Dando mesmo, né? tapa, dando chute. Exato. é. E a gente, infelizmente, naturaliza aquilo. É criança, pode fazer, né? E tudo mais. Agora, se ela está cercada de pessoas que se amam, que se querem bem, que têm respeito um para o outro, elas vão aprender a fazer a mesma coisa também, porque estão vendo. Acho que o problema é a falta de testemunhos, de pessoas que são referência na vida deles, né? E aí os pais são os primeiros a precisar dar este exemplo, esse testemunho mesmo. Criança não pode fazer tudo o que eles querem. Não pode. Eu acho que assim, tem que ter limites, a gente tem que saber ouvir, não, olha... Você pega, por exemplo, assim, você vai no supermercado com uma criança e a criança começa a fazer birra porque quer aquele biscoito e se você não dá, ela se Não, joga faz no birra, chão. faz braba. E faz braba. isso e aquilo, até você dar. Então, a forma de você silenciar é você fazer aquilo que ela está querendo que você faça. E ela já sabe como te convencer a fazer. Né? Eu sou totalmente contra a agressão, assim, de verdade. Eu não acho que criança tem que apanhar essas coisas e todas, não. Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o não, a ouvir não, para não nos tornarmos adultos infantilizados, que diante das dificuldades da vida, dos não que a gente vai ter que enfrentar, a gente se vê lá, nada deu certo na minha vida, não sei o quê, aquele discurso pessimista. Mas um tapinha na bunda de vez em quando é bom, né? Eu acho. Não, tem Não se espancar. tem umas coisas que eu criança, acredito, né, caralho? tem umas coisas que eu acredito, Bola, esporte é uma coisa, igreja, obviamente, Sim, religiosidade número 1. Uhum. Religiosidade, meus filhos têm um altarzinho deles, eles mesmos foram desenvolvendo para eles, Sim. porque a gente tem aquilo que eu te falo, se você tem, eles também querem ter. Uhum. Então, assim, hierarquia, né? Por
Por exemplo, o pai tem privilégio e a mãe na casa? Tem. Pai, a melhor Lógico. carne. Eu vi um coroa falando isso na internet, eu amei. Sabe esses cortes? Aham. O coroa falou, não, o reizinho da casa é o filho. Ai, filhinho. Não, o pai tem o melhor filé, eu quero esse aqui. Você vai comer esse aqui, cara. Acho interessante. E o coroa fala assim, o menor precisa entender que o pai e a Mas é o que mãe você foi, hierarquia são mesmo. maiores Sim, claro. e merecem ter o melhor. Exatamente. O dia eles vão ter o deles, mas eles precisam percorrer esse caminho. É o que você disse, assim, essa criação que faz a criança achar que realmente ela é um príncipe, né? Aham. Uma princesa. Meu príncipezinho, minha princesa. Faz tudo pra Eu não criança. quero que o meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei. Eu quero blindá-lo de todas as formas. O mundo não é assim, né? A gente tem que saber lidar com isso. Realmente, você disse uma coisa certa, assim, o melhor é o pai da mãe ali, né? Já Programa passa- de televisão, é o pai que Isso. manda, é a mãe que manda, viu? Não é... Sim. Lá em casa, minha filha, eu sento, ela tá vendo um negócio, ela já sabe. E vai Pai, mudar de canal. o senhor vai ver o seu futebol? Vou para o meu quarto. Faz muito que bem. Tem alguém no... Quem pode ser papa brasileiro? Eu Existe até alguém achava que ia ser, né, na eleição passada. nessa Pode. última? Tem que ser um cardeal lá, né? Aquele Cláudio. Quem que é o Não, nosso Cláudio Umes. representante? É, o Cláudio Umes. No Brasil tem o que a gente chama de sedes. Não é uma regra, não, tá? Mas geralmente acontece. Os cardeais são destas cidades: São Paulo, Rio, Brasília, Salvador. Agora foi feito um cardeal de Manaus, foi a primeira vez, né? Do norte, primeiro cardeal do norte que foi feito. Então, essas cidades aí, e Aparecida, elas concentram quem é bispo dessas cidades, geralmente se tornam cardeais, né? Tá. E aí tem que estar lá na Capela Sistina, tem que ser votado e tudo mais. O Papa Francisco escolheu o nome dele por conta lá do cardeal, né? Que brasileiro que estava do lado dele e mandou ele lembrar dos pobres quando ele foi eleito. Aí automaticamente ele Francisco, né? Francisco de Entendi, Assis e escolheu entendi. esse nome. Se você fosse papa, que nome você ia escolher, Patrick? Nunca pensei Nunca sobre. pensou? Não, nunca pensei, mas Nunca teve essa tá preocupação. impossível, né? Depois desse negócio de internet, eu nunca vou ser É papa. Estão perguntando Estão perguntando qual música do Coldplay você gosta, padre. Eu não sei falar inglês, eu só canto os pedacinhos, né? Paradise, aí eu só fico... Aí, ó. Então eu não sei cantar as músicas. E você tem algum santo... Fix-You, eu acho linda aquela música. Sei. Fix-You, aí eu só sei. E você tem algum santo... Eu adoro seu santo Coldplay. preferido, padre? Santa Terezinha do Menino Jesus. Olha Santa aí. Teresinha do Menino Jesus. Sempre gostei, sempre admirei. Santa Terezinha do Menino Jesus. É. Essa é a sua devoção, padre? É, a que eu mais me identifico. Mas São Sebastião pegou no seu coração também. Tem né? 10 anos que eu tô lá na paróquia, eu gosto dele. Você Nossa. flechou meu coração. Piada horrível. Peraí. Pô, a história de São Sebastião Papai é... tem uma curiosidade. Por Fale, favor, papai. Por que todo Papa fala muitos idiomas? Boa pergunta. Pra comunicar com o mundo inteiro, Por que né? que todo Papa É fala muitos idiomas? poliglota. Mas é obrigado? Não, não é obrigado, não. Mas é bom, né? O Papa Bento XVI, Sim, mas- eu acho que ele falava bem mais que o Francisco, Sim. né? Porque, por exemplo, eu achei que o Francisco iria falar português em Portugal, ele falou espanhol mesmo, a língua dele, né? Tá. Então eu acho que ele não domina bem o português, português. né? O Francisco. O João Paulo era um Geralmente espetáculo. eles O João falam Paulo o eu amava italiano, porque geralmente eles estudaram em Roma, fizeram mestrado, doutorado, enquanto padres ainda, então automaticamente aprenderam a falar o italiano, aí falam a língua materna, falam o latim, porque o latim era obrigatório, Aham. né? Hoje nem é mais, né? É. Enfim, mas tem muitos que falam um bocado. Fala né? italiano. O fala- Papa Bento acho que falava bem mais do que o Francisco. Ó, é o Papa, mas o E dizem tem uns... o que tem uns- o padre, o Papa Bento, né, que faleceu, Bento Faleceu. 16. Faleceu. né? Esse Que é o Papa primeiro tinha uma Papa cara que de renunciou. bravo, né, Não, meu? mas ele é para mim, dizem que é um dos maiores intelectuais da Igreja Católica, cara. Mas Até bravo, ele, cara de ele em bravo. vida, né? Ele era considerado o maior intelectual da Igreja Católica. Você Ele sabia em disso, vida. Boleta? Não.
Ele Mas eu deixou achava um papo. O João, legado o enorme. João Paulo achava tão bonitinho, cara. Ele era era muito. doce, né? Puta. Aí veio. Eu fui no Vaticano, aí tá veio- lá o túmulo dele. Aí veio o Tá, Ratzinger. na igreja, da igreja de São inclusive, Pedro, né? tá Aí lá. veio Eu esse fui lá. papa bravo, cara de bravo, tinha meio medo do Europeu, do né? Eu Bento. acho assim que não Alemão, né? Ratzinger. era... Papa Joseph Cara Ratzinger. brava, bicho. Mas ele era uma pessoa boa, assim. Acho que o Papa Bento foi muito julgado, assim, mas ele deixou um legado muito grande. Como você disse, eu acho... O discurso de renúncia dele, para mim, foi muito bonito, assim. Ele falou, tendo analisado a minha consciência, eu percebi que eu não tenho mais condições físicas nem emocionais para continuar, né? Então, foi o que o motivou, né? Não sabemos, mas foi um gesto muito nobre, eu acho, assim, né? E isso dá uma queimada de filme pro cara perante a igreja ou Não, porque ele era o chefe da igreja, então ele não pode tinha renunciar ninguém e ninguém manda nele? Exatamente, Entendi. né? Uhum. Sente. Eu tenho uma dúvida. Por favor, Bola. Qual é o dia que ele não pode comer carne? É Sexta-feira Santa? A igreja fala Pode ou não? Porque o nego fala, não, o Papa liberou. Aí você fala, não pode comer carne que é pecado. Então eu não sei até hoje se Eu pode. não como. Eu também não como. Outro dia, uma vez, eu esqueci, eu comi um McDonald's. Eu esqueci. mas aqui... Comi um puta Big Mac, eu falei, meu Deus, eu vou pro meio do inferno agora. Come de Tomara, soja. puta tomara que tenha hambúrguer. sido carne mesmo, né? Que não É bom, tinha- Mas eu acho Come que... de soja, Boletar. Sim, mas eu esqueci. Tem 2 dias que a igreja prega como obrigatoriedade para as pessoas sadias, aí não tá crianças, idosos, alguém que sofre de alguma enfermidade, como obrigatórios o jejum, que é a sexta-feira da paixão e a quarta-feira de cinzas. É quando a gente- obrigatório o jejum. O jejum. Não adianta nada você não comer um bife, mas comer um bacalhau, né? Sim. É dia de jejum. Ah, é jejum? Ah, é. Eu como bacalhau. Não, deveria ser um dia Aí, sóbrio, de você se Estamos abster, fazendo tudo comer errado. um ovo, um arroz, um pão com água. Eu com adorava a café. Sexta Santa. Eu não, era muito triste, aí porque o que padre tá. botava Cristo no altar, eu Isso. chorava. Mas esse motivo. dia então tem que fazer jejum. Jejum. Tem que jejuar. E as Eu sextas-feiras gostava do que ano minha mãe não- inteiro Ah. é recomendável que se abstenha da carne, como uma espiritualidade. Toda sexta? É, da carne vermelha. Puta, eu vou pro meio do inferno bonito. Não Pai. vai não vai pro inferno Eu tô por causa com disso, carne não. toda sexta. Não vai não. Não, Puta Bola, é um merda. sacrifício. É. Entendeu? É Eu um não sabia- Eu não bônus. sabia disso. É um não. bônus, né, padre? Quero te ver no céu, Então amigo. toda sexta. Eu também quero te ver no Bola, céu. não é pecado, Mas mas... toda sexta, então você não deve comer Bola, carne. É, se abster como uma renúncia. Entendi. Essa questão do jejum, às vezes, não é entendida, Uhum. de a gente controlar os nossos impulsos mesmo, sabe? De assim, não, eu sou mais forte do que isso aqui, eu vou me abster, eu vou oferecer isso para as pessoas que hoje talvez não tenham o que comer. O sacrifício, né? Que educa. Entendi. É, não, e Bola, eu acho assim, no meu entendimento, pelo que o padre disse, não é pecado você comer carne às sextas, mas você não tem um bônus. Seria isso, padre? Eu acho que Como se vale, fosse um é bônus. uma espiritualidade, né? É De um você- avanço. Mas você sabia que na sexta era jejum, na sexta santa? E... Não, a Sexta Santa. Quarta de Não, a cinzas? Sexta Santa, eu lembro quando eu era pequeno, Bola, só pra você ter uma noção. Eu adorava também, de um outro lado, porque eu trabalhava muito na minha casa. Sim. Eu tinha afazeres. Limpar canil, limpar quintal, tirar manga. Eu Não trabalhava. podia nada, né? Nesse dia. Nesse dia não podia nada. Podia nem assoviar, Mas, cantar, né? eu tinha medo de jogar bola. Tinha medo de jogar bola. Engraçado, Aí eu jogar bola soube escondida, eu que vou me não machucar. Podia comer carne. Não, eu era. Não Nem pode limpar comer a casa carne, podia, que né, é padre? o corpo de Cristo Não. que é pecado. Nem Não limpar a pode. casa, nem limpar a casa. pode. Não, assim, não é que seja um pecado você limpar a casa, não tem problema nisso, né? Eu E tudo adorava. mais. A questão é do Fazia se porra nenhuma. abster, viver um dia mesmo acompanhando as Entendi. últimas horas de Jesus ali, né? Entendi. Ah, mas eu sofri muito em Sexta Santa, assim, no Do sentido de. sábado, não sei se tem aqui para São Paulo, Rio, mas lá no Espírito Santo, no sábado de Aleluia, depois da sexta, o Malhar. povo tinha o hábito de roubar galinha, que diz que não era pecado roubar galinha nesse dia, porque É mesmo. Deus estava morto, não estava vendo, né? Essas culturas do povo, malhava Judas. Eu né? malhei Mas muito o Judas. aqui em São Paulo É. tinha bastante. É, Não sei hoje em dia. eu botava o. Como é que era? Pendurava o bichinho Como é que lá era? no Como é que a gente bonequinho. chama? Pai João, né? Sim. Pendurava no poste. Pendurava e descia ele a Isso. porrada. Fazia roupa com calça jeans, saco de Malhar mercado. o Judas, E é. malhava o Judas meio-dia de sábado. Exato. A galera Isso já tinha. esperava com cabo de vassoura na É, mão é. e plá, 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 Isso plá no aí poste. arregaçando, No é. poste. No poste. Eu ainda vivi isso. Isso Sim. tinha. Sábado. Hoje em dia eu não Não sei vejo se... mais fazendo É, também. também acho que Outro hábito também, no Rio, muito carioca isso. São Paulo não tem. É 24 de setembro? Dia de Cosme e Damião?
se não me falha a memória, é 24 ou 27 de Você vai dar uns setembro. docinhos. Porra, no Rio, isso na no minha Rio, acho que é infância. mais que Era um Não vou saber corre-corre. o dia. Tem o Cosme e Damião e tem o Dia de Corme da Minha, acho que é 24 ou 27 de setembro. como Deixa eu ver aqui. eu não vou saber com propriedade, mas na época do Império, que o catolicismo era a religião oficial do Império, 27 de aí setembro. uma forma das religiões de matriz africana de disfarçar era misturá-los aos santos católicos. Por exemplo, Iemanjá, Nossa Senhora. Tá. Aí tem Cosme e Damião também, eu não saberia dizer quais as entidades aqui que disfarçavam em Cosme e Damião e tudo. Aí são dias diferentes também. Ó, O tem, santo católico eu não sei qual é o tem dia uma do Cosme e polêmica aqui, ó. Damião. Eu lembro de 27 de setembro. Era 24 ou 27, mas 27. Só Cosme que... Damião. É, Cosme e Damião. Só que a Igreja Católica passou para 26 de setembro em 69. Eu acho que é justamente por conta que nesse outro dia É o dia da Umbanda. é o dia da Umbanda. Umbanda. Que é dos Como a minha espíritos. rua tinha, então era 27 de setembro, entendeu? Eu não saberia dizer quais os espíritos da Umbanda, também não sei se é esse o termo, desculpe aí se eu estiver falando besteira, Uhum. viu? Porque se disfarçava as entidades das religiões africanas nos santos católicos, que era uma forma de eles disfarçarem a perseguição e tudo mais, né? Tem experiência com o de Parintins lá, não te Isso ajuda pra né? caramba. Porque te é ajuda. como se fosse fazer um... Puta, ele narrava lá. Narrava Parintins. Eu lembro. Caprichoso, Oi, garantido e caprichoso. Parintins Parintins deve ser mais difícil do que Doideira. fazer uma abertura de Não, Olimpíada. Parintins foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, mas hoje eu tenho saudade, Mas não cara. tem nada a ver com você, cara. Não, mas sabe o que Nada, acontece? o cara é narrador, Ô, porra. Ô, Bola, De carnaval? é rádio. Ué, o Kleber É Machado rádio. fazia escola de samba. É por isso que tá errado. Não. Não, mas... É eu hora sou ao vivo, rádio, Bola. Cada um tem que ter um ticaracateca. Não. Mas é rádio. É Daqui a pouco você vai rádio. fazer o funeral. E outra, Eu- esse negócio de Parintins é uma das coisas que ele mais gostou Eu de trabalhar gostei na demais, vida. cara. Mas Eu da gostei festa ou de demais. narrar? De narrar. De narrar. Olha, É eu comunicar digo, a bola. Eu digo pra todo mundo, se vocês tiverem oportunidade, são duas coisas. Se tiver oportunidade, grana, tempo, 500 milhas de Indianápolis, mas chega antes. Chega na segunda, terça-feira, pra viver tudo. Não chega na sexta-feira. No dia. É. E Parintins. Parintins é um negócio... Eu nunca vi uma rivalidade. Pra vocês terem ideia, esse aqui é azul, né? É, Eu não mas- posso usar azul lá, porque lá é vermelho e E azul. azul. Caprichoso e Coca-Cola garantido. lá também é... Ah, a Coca-Cola lá tem a vermelha e tem a azul. Ah, É. O Bradesco tem vermelho Isso em e Porto tem azul. Alegre também. é mesmo. É, tipo o um Bradesco Grenal. Diz que em também. Porto Alegre também. Pois é, é um Né? negócio Caralho, doido. Aí, velho. eles não falam, por exemplo, o cara que é do garantido, ele se refere ao caprichoso como o contrário. E o povo, você chega lá e fala, você é garantido ou você é caprichoso? Eu falo, não. Eu sou Eu não sou garanchoso. nada. Eu falo, sou festival. Eu sou garanchoso. Agora, tem uma história engraçada disso. Quem tinha feito no ano anterior tinha sido o Datena e a Patrícia Maldonado. Sei. E eles caíram lá, e é um negócio muito diferente. Você não fala, por exemplo, levantador de samba. Lá Não, no Rio é puxador. puxador, né? lá é levantador de toada. Lá é intérprete. Agora É. no Rio fala intérprete. É levantador, você fala Levantador. levantador. A batucada Parece o é vôlei. marujada e batucada, não é bateria. Então tem uns nomes e você Diferente. não pode... Errar. E não pode comparar com o carnaval, porque, na verdade, muitos artistas de lá, eles vão para o Rio de Janeiro. As grandes alegorias do Rio, quem Os faz caras de é a lá. turma de Parintins, que eles são ferrados, sabe? Movimento, escambau. Aquele negócio de voar em cima Sei. da Marquês, o primeiro foi lá. Primeiro Entendi. aconteceu. Eles não, é um negócio absurdo, absurdo. Aí, beleza. Aí o Datena e a Patrícia Maldonado, eles foram lá fazer e... eu acho que eu faria também. Vamos lá fazer e tal. E vazou uns áudios de Por intervalo, fora. sabe? Puta. E aí... E o Datena, aquele bom e tem humor um dele, apresentador. O Datena bem humoradão, né? O Olha, isso aqui é uma barbaridade. Eu tô puto. Ninguém me deu porra nenhuma. Eu não Assim, quero mais, tem caralho. Eu uma- quero ir eu não gosto dessas embora. coisas. Tem um apresentador que ele fica apresentando, fala assim, agora, para julgar o item número 8, item folclórico. Aí eles contam a história. E tem umas histórias de lá que eu falo, no carnaval, eu acho que os caras cheiram muito, né, para fazer aqueles coisas que só eles entendem. Sim, né? sim. Aquelas alegorias, aquelas Deve coisas. tomar Eu uns falo assim, remédios, bicho, Eles tomam uns negócios lá. E em Parintins deve ter um chás dos índios
pior ainda. Ayahuasca, Porque cara. eles inventam uns negócios e falam assim, meu Deus. Como Aí é você que- tem que como é que estudar, né? Porque o cara Porque cria o tema. E É o nome folclore. é Então, diferente, né? Você tem que explicar pra quem tá no Brasil inteiro. Anão entendeu? nas nuvens, Entender viva o a que é. terra, a folha verde. É isso aí. Por É do quê? bichinho da floresta É. que brota. Trepa na Isso. trepadeira e... É isso aí. Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei, a pessoa me ligou, que foi a Elisabetta, eu acho que eles trabalharam com a Elisabetta, que era a chefe. Não, eu lá. conheço de nome. Na Mas Band. eu não conheci pessoalmente, não. É, Já era o argentino. Ela me ligou e falou, ó, vou ficar quieto. Aí ela ligou e falou assim, eu ia passar, vou ficar quieto, sei lá se eu encontro ela Melhor, frente aí, melhor, né? é. Aí a Elisabetta ligou e falou, você quer fazer? Eu falei, cara, eu quero, mas eu preciso chegar 10 dias antes. Pra entender, né? Aí ela falou assim, beleza, eu vou te mandar. Quando eu fui embarcar, foi uma produtora comigo, e a produtora falou assim, ó, nós fizemos um dossiê de tudo que deu errado o ano passado. A Band lá é mal vista hoje. Então, eu queria que você lesse... Dá pra uma não- caprichada. Aí eu falei, né? eu quero ler isso não, cara. Pra mim é página branca. Eu vou fazer o que Esquece eu acho. isso, é. Cheguei lá, aí comecei a ir no Boi Garantido, no Caprichoso. Você foi viver a experiência. Eu fui lá e comecei a anotar tudo, mas eu não entendia. Eu não entendia. Eles falavam, e eu não entendia, porque assim, são 3 dias, 2h30 cada boi. Tem um tema, por exemplo, a Amazônia é verde. Aí Tá. em cima desse tema vai ser a Amazônia é verde por causa dos rios. A Amazônia é verde por causa do índio, cada dia. E é mais ou menos a mesma coisa. Aí tem a história da sinhazinha da fazenda, que o pai matou o boi, e biriri, biriri. E eu não entendia. Aí eu ia num, ia no outro, conversava, via aquelas alegorias e nada. E estava ficando angustiado. Muita E anotando. lenda, né? Imagina, Muita lenda. pô. E tava ficando Imagino. angustiado. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Umas toadas, né? Que lá é toada. Umas toadas diferentes. Eu queria aprender algumas coisas, porque eu me inspirava. Eu já tinha feito carnaval no Rio e em São Paulo pela Band. Eu me inspirava muito no Vanucci. O Vanucci era monstro no carnaval, né? Aquela monstro. coisa do rádio, né? Agora vamos entrar na bateria. E deixa passar, deixa o sobe som. Vamos cantar junto e deixa o sobe som. Fala assim, que coisa linda, parecia uma mulher bonita. Olha aí, né? Aquelas coisas. mostra o aviãozinho. E era sensacional. Aí de vez em quando você parava e falava assim, agora vem aí esse bloco que são dos índios que nasceram fora do Amazonas. Observe, não sei o que e tal. Era do cacete, né? Aí eu falei, beleza. Aí cheguei lá, aí quando faltava 3 dias eu fui num ensaio no Caprichoso, que é o Azul. Aí sabe quando dá um tique na sua cabeça? Fala assim, peguei. É assim, esse negócio é assim. Aí eu fiquei Você feliz. entendeu. Aí eu falei, ufa. Aí acabei de estudar, estudava pra caramba, anotava lá as coisas todas. Tem um roteiro, mas o roteiro muda. Então você tem que ficar esperto. Aí eu me lembro que eram 3 apresentadoras. Era a Renata Fã, a Nádia Haddad e tinha uma outra que eu não me recordo. Aí a primeira seria a Renata Fã. Antes da gente ir toda noite, chegava 5 horas da tarde e cada boi tinha um comentarista. Tá. Eu me lembro que o do Caprichoso era a Socorrinha. Bela confusão. Né? Porque Nossa o cara tinha sabido. Entendi. Esse aqui é fulana, ela é bailarina, ela não sei o que e tal. Aí a gente passa o roteiro com a comentarista. Aí nós fomos passar o roteiro o primeiro dia com a comentarista. Aí a Renata chegou no dia. Pau. Nossa, imagina. pra Aí entender. eu falei, Renata, coisa aqui, o Presta bicho atenção, é complicado, hein? Eu falei, não, tudo bem e tal, aquele jeito dela. Aí ela chegou e começou. Aí eu comecei a ver com a comentarista. Vem cá, aqui tá falando que o boi vai sair da boca do peixe. Mas esse peixe vem da onde? Aí ela falava assim, o peixe vai abrir, observa isso. Eu anotava, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí papapá. Aí chegou uma hora que a Renata virou e falou assim, Theo, você tá sendo muito específico. Isso não vai dar certo. Você lembra o ano passado que aconteceu? Aí eu falei assim, Renata, eu tô aqui há 10 dias. Se eu não me aventurar, eu sou um merda. Eu vou me aventurar. Eu vou pra cima. E aí, Tenho que ir, né, cara? graças a Deus, deu tudo certo, sabe? Hoje eu volto lá, os caras, os caras gostam pra caramba. Porque Eu vejo, você Feliz abraçou, trabalho, né? pô, o Pô, eu bagulho. fiz 4 anos. Eu tava na Caralho. Copa da África. Ia ter a Copa da África no final de... É sempre no último final de semana de junho. Tá. Aí a Copa pegava. Aí o pessoal da Band foi lá conversar com os caras, né? Pô, mas na Copa... Aí os caras falaram assim, muda a Copa. Muda a Copa. Eles são... Assim, e eu acho isso fantástico. Não, pô. Assim, a maior coisa do mundo é aquilo pra eles. Claro. E eles são orgulhosos daquilo e tal. Eu saí da África, vim pra Pra Manaus fazer e o voltei. evento, nem E fudendo. peguei uma virose monstra. A primeira noite eu dava umas Caralho, deixas. A velho. Nádia tava fazendo comigo os 3 dias. Ela falou assim, Nádia, segura aí, eu ia no banheiro da cabine.
Puta que pariu. Foi uma caganeira monstro. Nossa senhora. Guerra Civil. Eu falei, eu vou morrer. Agora, Theo, eu queria saber como é que você foi parar na TV, porque você é lá de Goiânia, né? Rádio. Do rádio. Rádio Goiânia. Trabalhou com a Juru? Trabalhou com a Juru? Trabalhei Já mais depois. rádio. Mas vamos lá. Rádio esporte, Não, Rádio FM. Inclusive, o Bola, eu não sei se vai lembrar, mas acho que você é carioca, vai lembrar. Eu entrevistei no nosso podcast o Fernando Mansur, da Rádio Cidade. Porra, Fernando Mansur. Esse é clássico. Eu tinha 2 ídolos. O cara que bolou o estilo brasileiro de se fazer FM. Rádio Cidade. Tinha umas propagandas da Hollywood. O sucesso, Era eu ele. lembro. Era ele. Caralho. É. Esse cara é foda, hein? meu? Da minha época, ou aquele... como é que é? Cultura. A gente vê por aqui. Aquele negócio da Cultura, a gente vê por aqui. ele fez isso Não, também. isso da minha idade, todo mundo lembra. Ah, não, mas isso aí é o... Ele porra. fez também um tempo. Ele fez também. Mas esse cara fez Hollywood, o sucesso. Hollywood, Esse eu cara já é não- foda. Eu tinha 2 ídolos no FM de música. Era ele e o Emílio. E eu falo isso. Ah, não Pra mim, são os fode, dois Theo. maiores. Não Pra mim, mete sim. essa, E cara. não tô O dizendo velho o é Emílio foda, do o Pânico, velho. não. Não, velho Eu tô dizendo o locutor. Emílio o locutor. Emílio Cara, Sureta. ele subia e descia. Aí eu comecei a fazer rádio. Gênio. Eu Mas comecei fazia FM locutor de rádio. mas eu entrei como guardador de disco. Lembra os LPs que tinha de rádio? Lembro. Eu guardava Uma disco. discoteca ali. De graça. Eu entrei numa rádio, eu fiquei louco. Falei, cara, Qual eu quero- rádio? A rádio musical em Goiânia. Chamava Rádio Quantos Musical. anos você tinha, Theo? Tinha 17 anos. Pô, molecão. Eu ia eu fazia 2º grau. Eu odiava estudar. Eu tomei pau na 8ª série. Em 2 séries você tomou. Eu tomei na 6ª, mas aí porque eu tomei mesmo, né? Aham. Aí não tinha desculpa. Na 8ª, eu jogava na seleção do Colégio Marista lá em Goiânia. Uhum. Com esse tamanho eu era goleiro, mas era bom de bola. Aí eu não queria sair da seleção. Eu tinha que sair do Marista porque não tinha 2º grau. Tá. Eu tomei pau de propósito. Pra ficar Pra lá. ficar mais um ano. Entendi. Pra ficar mais um ano. Eu tomei pau. Eu me lembro até hoje. A conta era 270 dividido por 90. Era 3, né? Eu coloquei 30. Né? Só pra se Só lascar. pra mim... Só pra jogar. Era ali e já foi embora. E Aí, aí beleza. começou na Segunda rádio. época e tal. Aí eu ia pro 2º grau. Eu inventava pra minha mãe que o horário era um horário. Eu dormia na primeira aula, chegava na segunda. Aí ficava a segunda, assistia. Cara, dormia. Na terceira aula eu dormia na carteira, né? Porque eu ficava a madrugada inteira vendo televisão. Caralho, Theo. E pulava o muro no intervalo e ia pra essa Ia rádio pra musical. rádio. E ficava Guardar lá. disco. Ficava lá guardando, limpando. Pescoçando. e tal. Que eles Ali falam. eu comecei a ser programador. Aí eu virei programador dessa rádio. O cara que era o meu chefe na programação, que só tinha um, Aham. ele foi contratado por uma outra rádio, a RBC, Rádio Brasil Central, que era do governo. Aí ele falou assim, te indiquei aí e você vai ficar no meu lugar. Eu falei, pô, beleza. Aí eu cheguei lá, o Vilmar Sintra. Esse senhor eu falo sempre. Ele me chamou, era o diretor, ele me chamou e falou assim, Theo, você vai ficar no lugar do Guilhermano, mas não tem dinheiro não. Aí eu falei, De ué, graça? de graça eu não vou trabalhar. Ele falou, pô, mas é a sua chance. Eu falei, chance, cara, tô aqui há 1 ano. Né? De graça, eu já era de graça. Então. Agora eu vou dizer, não, tô fora. Aí saí. Aí teve uma oportunidade nessa rádio, o Guilhermano me levou. Guilhermando, aquele lá de Ceará? É o Guilhermando. Eu sei quem é, o Guilhermando. Pô, ele é meu pai de rádio. O Guilhermando, eu sei quem Guilhermando, é. ele foi diretor da Rádio Povo lá. Eu sei, lá do Ceará. Foi o cara Isso. que, inclusive, lançou o Ceará também. Aham. Aí ele lançou o Ceará. Eu cara. acho que sim. É o Wellington mesmo, Muniz, sim. Pô, Guilhermando Duarte. Guilhermando, eu sei quem Duarte. é. E o Guilhermando me ajudou muito. Já almocei na casa do Guilhermando. Porque o Diga-se de Guilhermando passagem. tomava Tempão quando- todas. Ó, faz mais de 20 anos que eu vi esse cara, Pé de hein? cana. Ele tomava... Pô, o Guilhermano... Eu tô com 60, eu tô falando de 43 anos, cara. 17 anos eu tinha. Não, mas eu não vejo ele há uns 20 anos. Eu falo com ele de vez em quando. Acho que eu mandei um abraço pra ele. Deixa aqui registrado, Guilherme. É. E aí ele tomava todas e chegava... Ele me ajudou muito, porque ele chegava bem de ressaca. E o outro programador, nessa Rádio Brasil Central, o pessoal de lá sabe, o outro fumava todas, né? Puta Aí, marofa. aí eu chegava pra fazer, os caras falavam assim, cara, faz aí pra gente. Eu fazia os 3 horários, porque era um programador de manhã, um de tarde e um de noite. Aí eu fazia os 3 horários. E aquilo foi me dando cancha. Eu falava, Lógico, Verê, lógico. deixa aí que eu vou fazendo. Deixa comigo, é. Aí pintou uma oportunidade, era a rádio do governo, aí os caras mandavam embora, era uma bagunça do caramba naquela época. Jura? Naquela época? É. Naquela época? Hoje tá mais Ah, organizado. hoje tá. Aí eu virei locutor de rádio. Ainda tinha operador, tinha esse Sim, negócio todo. operador, é. Aí depois
veio só o locutor, aí fui pra Rádio Araguaia, que era uma rádio fortíssima lá. A Rádio Araguaia era tipo a cidade de Goiânia. Era Jovem Pan aqui. Uma rádio sabe? jovem, vai. Era jovem, mas assim, Gigante, fortíssima. gigante. Era 80% de audiência, um negócio Caralho. impressionante. E aí eu comecei a desenvolver e tal. Mas eu peguei a fase que bregou. Lembra quando o rádio bregou? Você lembra? Era a rádio jovem, aí depois bregou, começou a tocar Anos 90. sertaneja. Anos 90. E eu anos abri 90. a rádio às 6 da manhã. Aí começaram eu tinha que ler horóscopo, cartinha. É mesmo. Bregou geral. Theo. E era igual todo dia. Não era um problema de bregar, é que era igual todo dia. Aquelas mesmas 30 musiquinhas. Mesma Não coisa. tinha- Aí eu falei, não, cara, isso aqui tá chato pra caramba. Aí eu cheguei pro diretor da rádio lá, que gostava de automobilismo, falei, cara, deixa eu fazer um programete de automobilismo aqui, e aí você garante meu salário. Eu tinha casado, tinha acabado de casar, aí ele falou, beleza. Aí eu comecei a fazer. E com isso eu comecei a viajar para as corridas. Eu comecei a me dedicar muito e comecei a viajar para corrida de Fórmula 3, que tinha os goianos. Sim, sim. E tem um piloto que foi campeão de Stock Car, chamado Alencar Júnior. Vem cá, eu não lembro. Ele estava correndo na Fórmula 3. Esse cara é uma figura. Eu ia lá, aí eu já fui para a televisão, para ser repórter na televisão de esporte. Aí toda vez que ele ia viajar, o programa tinha meia hora. Eu ia lá entrevistar ele. O Alencar vai correr em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Aí lá entrevistar o Alencar, e aí? Aí ele falava, ia lá no escritório dele, ele falava e tal. Aí um dia eu fui lá, ele virou e falou assim, Theo, eu tô vendo as transmissões da Fórmula 3, era tudo terceirizado, passava na Manchete, que hoje é Rede TV. Manchete. Sim, sim. Né? Aí ele falou assim, não tem repórter lá, e os caras não falam dos goianos. Tinha ele e tinha o Anania Justina, os dois goianos. Eu falei assim, eu vou colocar você para ser repórter lá. Ele era forte na Associação dos Pilotos. Aí eu fui para Cascavel, chovia pra caramba. E aí os caras chegaram para mim no sábado, de fazer o treino de classificação e a corrida. Aí falou assim, o cara da TV Tarobá, e me entregou um microfone e falou assim, vai lá. Eu falei, pra quê? Eu falei, você vai ser repórter. Eles ficaram putos, né? Porque alguém impôs, né? Esse cara vai ser repórter. Tá. Cara, eu tomei choque pra caramba nesse dia, mas vambora. Vamos Que pro do pau. caralho. Vambora. Fiz, né? Aí, legal, então você vai continuar. Aí tinha um cachezinho, não pagava mais passagem, então melhorou minha vida. Aí voltei lá para entrevistar ele de novo, lá continuei em Goiânia, mesma coisa. Aí ele virou e falou assim, Theo, tá legal ser repórter, mas ser repórter ganha dinheiro, não. Você precisa ser narrador. Igual o Galvão Bueno. Caralho. Aí eu falei assim, beleza. Aí você já narrou corrida? Eu falei assim, não, nunca narrei não, mas eu fico vendo aí o Galvão, o Luciano, acho que eu dou conta. Ele falou, você vai narrar. Aí passou uns 2 meses, falei, cara, é louco, né? Passou uns 2 meses, eu fui para Rio Quarto, na Argentina. Aí chego lá, tinha o Toninho de Souza, que era o organizador da categoria, virou e falou assim, Theo, o Largo, Luiz Carlos Largo, que hoje está na ESPN, ele não vai poder vir, que ele vai fazer uma corrida lá no Brasil, você vai narrar hoje. Caralho, Aí eu em falei, cima da hora. Assim. Beleza, Aí eu falei, beleza. Aí o Alencar passou por mim, eu falei, não falei pra você? Aí tá bom. Aí me colocaram numa cabine, era eu e o Lito Cavalcante. O Lito foi... Lito. Fórmula 1. Isso, tava na Fórmula 1, veja bem, TV. Fudido. Aí me colocaram numa cabine que eu não tinha monitor de tempo e não tinha monitor. Nada, você não tinha nada. Do lado dos argentinos tinha. Eu falei, cara, é minha chance, né? Pescoçada. É minha chance. Eu vou ficar olhando ali e falando, olhando e falando. E graças a Deus deu tudo certo. Aí pintou a Fórmula Ford, estava sem narrador. Eu comecei a fazer a Fórmula Ford, pintou a Fórmula Chevrolet, tudo dando Manchete. E a Indy saiu da Band para Manchete. Tá. E eles tentaram... Essa tem uma história rapidinha, eu vou contar. O Galvão tinha saído da Globo, ele tinha ido pra OM. Rede OM Brasil, lembra? Isso. Fazia Libertadores. E aí o Reginaldo Leme, que eu acabei ficando amigo dele pelo irmão dele, o Dinho, que tocou nos Mutantes e tal. Aí a gente tinha um contato. A gente tomava uma juntos, ia pra Paúba, que eles têm casa lá. Tinha um papo. E pá, tranquilo. Aí o Reginaldo virou e falou assim, os caras não estão satisfeitos com os locutores que eles colocaram pra narrar a Fórmula 1 no lugar do Galvão, não. Eles estão atrás de um narrador novo. Aí eu falei assim, eu vou falar de você. Aí eu falei, beleza. Naquela época, quem mandava era o Boni, né? Era o Boni que era o todo-poderoso. Eu me lembro que eu fui fazer uma corrida de Fórmula Chevrolet em Brasília. O Reginaldo mandou um recado pelo Dinho. O Dinho era assessor de imprensa, porque naquela época não tinha celular, tinha nada. Ele falava telefone. Aí ele virou e falou assim, o Boni vai ver a corrida. Aí eu falei, é hoje, né? Aí, passou. Eu tô vindo para ir para Cascavel numa outra corrida, passei pelo aeroporto de Congonhas, fui no Orelhão, me lembro disso, Orelhão. Liguei pro Reginaldo, falei, Reginaldo, e aí, hein? Como é que tá o negócio? Ele falou, cara, tem uma péssima notícia para você, o Galvão tá voltando, mas tem uma outra, a Indy tá indo pra Rede TV. Eu falei, é mesmo? Pra Rede TV não, pra Manchete. Pra Manchete. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou assim,
Eles estão atrás de narrador. Aí eu liguei pro cara que eu conhecia lá e falei, pô, põe minhas fitas aí pros caras verem. Quem ia decidir era o Emerson, o Ricardo Scalamandré, que foi o cara que me ajudou muito. Aí, beleza, essa história é boa. Parou na manchete. Essa história é boa. Aí eu tô saindo um dia em Goiânia pra fazer reportagem, a gente saía com 5 pautas, cara. Saía às 2 da tarde pra voltar às 6 com 5 pautas. Caralho. Eu e o Ari Júnior. O Ari Júnior foi um câmera, a melhor câmera do mundo, morreu no desastre da Chapecoense, que ele tava na Globo. O Ari era monstro. Era eu e ele, os câmeras. Aí tô indo pra fazer as pautas, eu sei lá por que cargas d'água. Eu falei assim, cara, eu vou passar em casa pra pegar alguma coisa e a gente continua. E eu tinha um fax. Como eu mexia com corrida, eu tinha um fax. Fax. Sim. É um papelzinho, é uma impressora papel, que Botar manda... o papel de um lado e saia do outro. Isso, a pessoa mandava, copiava, é tipo uma xerox, um recado que você mandava só e que jogava no via, papel. via telefone. Aí eu cheguei... E apagava depois de 10 Tava dias. escrito à mão um fax, assim, ligar pra fulana, tá aqui o telefone, aí 021. Aí eu liguei, né? Porque a base deles era um Lá Rio. no Rio, Eles estavam vindo, era uma bagunça, né? Porque eu peguei a época ruim, a época deles quebrando. Aí eu liguei. Aí aqui é a secretária do Chestes, que era um diretor que tinha lá, e o Chestes tá querendo falar com você. Aí eu falei assim, Aí eu falei assim, você pode vir pra cá amanhã de manhã? Aí eu falei, Rio? Eu falei assim, não, o Chestes vai estar em São Paulo. Você pode ir pra São Paulo? Eu falei, posso. Aí ela virou e falou assim, seu passaporte tá em dia? Aí eu falei, tá. Eu fazia, né, naquela época eu fazia corrida na Argentina, né? Então tinha um Usava passaporte. bastante, né? Ok. Ele falou, traz. Eu falei, tá bom. Aí eu disse, falei, cara, é a Indy. Aí eu falei pro Ari, né? Eu falei, certeza. Ari, hoje nós vamos fazer uma pauta e vamos tomar todas. Eu vou chegar lá e vou inventar que as pautas caíram, o Rangel era nosso chefe. Aí paramos e tal. Aí ele falou, me leva, então, me leva e tal. Eu cheguei. Aí tinha, assim, uma mesa maior que essa. Umas 10 pessoas, assim, na mesa. Eu aqui, ó, exatamente onde eu tô, e um cara falando, olha, pegamos a Fórmula Indy, não sei o quê, não sei o quê. E eu olhando para aquele povo e falando assim, cara, fala logo, aí eu pago já pra vão me ir. anunciar, né? Eu pago pra ir. Aí ele falou assim, mas a grana ainda não é boa, vai ser $1.000 por mês. $1.000 naquela época, acho que era R$1.500, era menos que eu ganhava em Goiânia. Aí eu falei, beleza, eu tô dentro. Bora, vamos assinar esse negócio. Então eu vou fazer o contrato e você assina, a gente vai almoçar, você lê o contrato. Sim. E assina. Eu nunca tinha assinado contrato na minha vida. Aí li lá, falei, beleza, vou Tá assinar tudo esse troço. certo. Tô na sala, passa o Newton Travesso. Newton, tá? Mestre. Gente Aí boa. o Newton virou e Um falou... abraço pro Newton Travesso. Monstro. Aí ele virou e falou assim, você é o novo narrador? Aí eu falei assim, eu sou o Theo. Aí ele falou, tá tudo certo? Aí eu falei, tá. Ele falou assim, esse é o contrato? Ele falou assim, eu falei, Ele falou, vem cá. Aí sentei na mesa, ele pegou o contrato, leu, falou assim, não vai assinar isso aqui não não. tem 13º. É praxe colocar uma passagem internacional para você, para sua esposa, para onde você quiser no final do ano. Não tem férias. Não. Eu falei, que isso, Nilton? Isso é a chance da minha vida, cara. Se eu falar isso, os caras não vão topar. Eu falei, vão. Eu falei, não, Nilton. Por isso que quebrou. Aí eu falei assim... Por causa do Theo. Por isso que quebrou. Mas eu vou contar. Passagem internacional. Mas eu vou contar O pra Theo vocês o que acabou com a aconteceu. manchete. Eu vou Quebrou a contar- manchete. eu vou contar o que aconteceu. Aí, beleza. Aí voltou o Chestes. Eu falei, Chestes, esse contrato tá legal não, cara. Não tem isso, não tem isso. Ele falou, não, vamos colocar. Na hora, colocaram. Eu fiquei lá 3 meses. Aí depois, eles estavam quebrando, né? Tava ferrado. Você acabou de jogar a pá de cal? Eu não ganhei nenhum salário. Não me pagaram nenhum salário. Theo. Passagem, lógico que não. Aí Lógico. o Emerson, através do Ricardo Calamandré, fez uma produtora e contratou foi. ali na produtora. Tinha Giba, Zé Paulo Valone, que vocês devem conhecer, que é o dono de uma produtora aqui em São Paulo. Tinha um bando de louco. E aí pronto. Tem uma energia boa. Mudando completamente de Diga. assunto, pra você, qual é o maior narrador do Brasil? Puta, difícil. Bom, hein, eu tenho 2 grandes influências de narrador. Assim, os caras que mais que eu mais mirava neles, e os 2 são de rádio, por incrível que pareça. Um é o Garotinho. Amo. O Zé Carlos Araújo. Esse é top. Eu acho assim, ele criativo, descreve bem o lance. O Zé Carlos Araújo eu sou fã. E o outro faleceu o ano passado, era lá de Goiás, que era o Edson Rodrigues, que tinha muita emoção. Era um cara que... Camisa número 7. Era muita emoção. Agora, da televisão, o Luciano do Vale, pra mim, foi
assim, Esse foi foda. ele Puta que tinha pariu. um negócio de emoção, a voz dele era Ele emoção, podia narrar né? xadrez que dava, você ficava torcendo. Sabe? O Luciano, pra mim, é o Luciano Ele da segurava, televisão. né? Ele segurava, né? Era o Luciano. Eu peguei o Luciano nos bons momentos e depois peguei ele mais no final da carreira. Ele tá amargo, hein? No Ele- final, hein? Mas olha, Ele tava hoje, triste, ele tava eu vou triste, dizer uma viu? coisa pra você. Eu não era amigo do Luciano. É. A gente se aproximou mais no último ano de vida dele, sabe? Ele gostava de cachaça. Aí eu tenho uma cachaça que eu gosto muito, que é lá de Valência. Eu dei pra ele adorou a cachaça, aí a gente jantou junto e tal. Ele tava amargo mesmo. Hoje eu entendo mais ele, o momento dele. Porque o que a gente está vivendo, e isso aqui eu digo bem tranquilo, o que a gente está vivendo hoje na comunicação no Brasil é comunicação, não é só esporte, não. É um etarismo danado, cara. Você acha? Etarismo danado, mas danado, sabe? É uma coisa a inclusão, top a inclusão, top. Tem que ter espaço para todo mundo. Mas eu acho que quem tem que falar nesse microfone aqui é quem é competente. Com toda razão. Mas sabe? isso... Não Ah, tá. importa se o cara tem 100, 80, se ele é branco, se ele é azul, se ele é negro. Eu entendi. Se ele é Perfeito. heterossexual, se ele é homossexual, Não interessa. se ele é trans, não interessa. É competência. Eu já entendi é o seu recado. competência. Você tá entendendo? Então, o que eu vejo hoje, não, é garoto, entra aí. Não, é isso, entra aí. Sabe? Estão Não, botando mas mulher a rodo, É o que nada você fala, contra, é o que mas... você fala Há uma da forçação, narração. vai, Eu vamos acho dizer. uma coisa da música. Você acha que tá rolando uma forçação O cara de pra botar cantar mulher? tem que ser bom, Hã? cara. Tá. Tá rolando uma forçação de botar mulher? Tá, eu acho que elas têm todo o direito. É a obrigatoriedade, né? É ruim é quando obrigam, né? E às vezes não seleciona também a melhor, sabe? Parece que, não sei, eles também, a seleção mesmo das mulheres que eles botam, assim, às vezes, tem que botar uma negra que tá acima do peso e tal, tem que botar todas as minorias juntos, sabe? E é um negócio meio... É uma discussão, né? Tá aí, o público, se você pega a internet, eu acho assim, é o que você falou. Tem que ter. Mas eu acho que não adianta também forçar, porque a hora que você botar do lado... Porque assim, as mulheres que narram, realmente, eu concordo que sempre rolou machismo em relação à mulher narradora. Sim. Sempre rolou. Sim. Sempre. Isso é fato. Concordo. E os caras estão querendo mostrar o seguinte: é uma questão de hábito. Então vamos colocar, essa é uma leitura que eu faço. Vamos colocar, vão turma reclamar se no acostuma. começo, mas daqui a pouco acostuma. Ô, Carioca, você falou assim, eu fui estagiário, né? E aí eu olhava pro Emílio e falava, nossa, não tem isso hoje. Não, isso é verdade. Por exemplo, eu entro numa redação hoje, e a gente tá conversando sobre qualquer coisa, eu falo assim, Paulo Francis. Aí tem uma pessoa que fala assim, quem? Quem? Hã? Aí eu falo, que é isso, cara? Você não conhece Paulo Francis? Não, Eu vou dar um Você exemplo. tá O próprio entendendo? Luciano do Vale. Ó, vou dar um O exemplo. próprio Luciano Vou do dar um Vale, exemplo. porra. Como? Que não é machismo. Vou dar um exemplo. Inclusive, eu tive com ela no programa do Neto. Você pega uma Marília Ruiz. Sim. Cara, que puta comentarista, jornalista de futebol. Sim, mas... Caralho, ela é foda. Ela é fera. Por quê? Porque ela era ela. Ela é fera. Não é porque ela é mulher ou A melhor não. comentarista de Pra arbitragem... mim, a Marília Ruiz A é melhor absurda. comentarista de arbitragem, eu trabalho com ela há muito tempo, pra mim é a Nadine Bastos. É mulher. Mas assim, a Nadine, ela tá antenada o tempo inteiro. Ela tá ontem, por exemplo, eu sempre ligo, né? Às vezes eu tô com dúvida, eu tô vendo um jogo, eu mando uma mensagem. Falo, Nadine, foi pênalti, não foi pênalti? E ela tá antenada, fala assim, olha, a regra diz isso, a regra diz aquilo. Ontem eu ia mandar, falei assim, não, deixa pra lá o pênalti que Cara, reclamou tem o uma menina Grêmio. que eu assisto né? muito, eu sou viciado em MotoGP. Sim. Eu não vou lembrar o nome Sim, dela na Star Plus, a menina que comenta. É eu que indiquei. Cara, ela é boa pra caralho. Eu que indiquei. Por quê? Ela é demais, na Fox, cara. Na Fox entrou a moto. Aí eu falei, cara, eu sempre Isso, sonhei, um ano foi- eu sempre sonhei em fazer moto. Mas eu não É acompanhava. maravilhoso. Aí eu falei assim, cara, eu preciso acompanhar, eu preciso entender Agora e tal. tá na Star Aí eu Plus, falei, ela é maravilhosa. ela escreve no Ela Grande sabe Prêmio, eu vou tudo, ligar cara. pra ela. Liguei pra ela, Porra. ela foi um doce. Eu Ela me esqueci, deu um desculpa, monte de esqueci dica. teu nome. Eu também agora fugiu Esqueci. também. Põe no Google aí. Vamos dar essa moral, pô. Vamos lá, põe no Google. Mas, Então, assim, comentarista moto ESPN. Mas não é uma questão assim... Não, aí peraí. Ah. Aí pá, ela me abriu as portas, tudo. Aí eu mandei pra ela uma cesta de café da manhã agradecendo. E quando... Juliana Tester. Como é que é?
Tesser. Juliana Tesser. Isso, matou. pronto. Mas, Ela é demais, Aí cara. quando acabou a fusão, que virou ESPN, eu tinha um parceiro lá dentro, que não tá mais, o Chico Vargas. Aí eu falei, Chico, tem uma menina que é a que mais sabe Ela de é moto demais, no Brasil. cara. Sabe tudo. Ela sabe tudo, ela sabe Tudo. assim que o cara é casado, que não é casado. Impressionante, Ela sabe do impressionante. motor, ela sabe daquilo. Sabe. Pá, pá, pá. Eu falei, usa essa menina Cara, sabe ela muito. comenta muito. Ela, o Fausto Macieira, puta, mas ela sabe ela é muito, cara. monstra. Monstro. Então, assim, não tem essa questão, É é o que você falou, pra competente. falar aqui tem que... É competente. Um exemplo que eu dei... hoje tá dentro do nosso podcast, tá dentro do SBT, mas já dei esse exemplo uma vez no podcast, que é ruim ficar falando, né, de outra... Uhum, não, mano. Mas a gente via um programa da Copa da Globo que era... Você lembra quem que tava? Era o que tava a Débora, Não era... Ela não participava desse, Débora não. Seco. Mas ela não participava desse programa específico. Certo. Tinha o Fred... O Fred dos Impedidos. Não, outro Não, Fred Ring. Não, o Fred jogador. O Fred jogador. Ah, o Fred jogador. Fred do Flu. Eu não lembro o nome do programa, mas era um programa sobre a Copa, né? Falar sobre os jogos e tal. E aí botaram a Jojo Todinho lá. Jogador. E, cara, você olhava o programa, você via que não tinha nada a ver. Ela não sabia que ela estava Nada, fazendo. Mas ali. aquele programa Você é entendeu? mais de entretenimento, era o Central da Copa, tipo o Mas Central da mesmo Copa. assim, não cumpriu o papel que tinha que cumprir. Eu acho que, assim, a Jojo Todinho, ela é ótima em coisas específicas dela, Já entendeu? pensou em cantar Mas não funk, é ser- Theo? Não. Então, beleza, já explicado, já Mas consegui. não é você botar... Aqui no Theo. Pronto, explicamos o babado. Eu acho que a galera, às vezes, quer preencher muito uma cota e bota qualquer pessoa lá, mas não é isso, sabe? Essa coisa que meu pai tá falando. Você tem que botar alguém que tá lá e sabendo que a pessoa Pelo menos tem. vai cumprir o negócio. Eu acho que eles estão fazendo isso para criar o hábito. Mas outra coisa, isso está acontecendo no Brasil. Lá Nos fora, Estados não. Unidos não está acontecendo isso, não. É, não? Sabe? Na Argentina não está acontecendo isso, não. Tá. Que são televisões que eu vejo. Aham. Sabe? Por Aham. exemplo, nos Estados Unidos, o comentarista, o narrador, ele fica até 80 anos, cara. Porque Fica ele até sabe pra caralho. Pra caramba. Lógico. Eu tinha Lógico. tinha um É diretor. estrada, né? Tinha um É, diretor de lógico, esportes pô. na Globo chamado Marco Mora. O que morreu, né? É isso, ele morreu. Ele morreu. Ele era chefe aqui em São Paulo. Eu sei que- né? eu- Eu conhecia ele de oi, tudo bem, mas eu tenho amigos dentro da Globo, não é o Everaldo, é outra pessoa, Uhum. que é muito preocupada, é um puta de um profissional, não vou falar o nome dele porque tá na Globo ainda. E ele falava assim, cara, Olha aí. nas reuniões, o Marcos Mora, quando vai falar de narrador, de comentarista, ele falava assim, o narrador tá pronto aos 50 anos. E eu entendo Caralho. hoje isso. Porque a gente eu cometo erros ainda. Aham. Muitos erros. Eu tenho que aprender todo dia. Eu tenho que acordar para fazer a minha produção mordendo. E eu tô desse jeito. Mas os garotos de redação olham pra gente e falam assim, é velho. É velho, não tem jeito. Por exemplo, o Ratinho, a gente tava comentando, o Ratinho teve aqui. Teve. Cara, você conversa com o Ratinho, aí você É começa a impressionante, entender por que ele é um puta apresentador. Puta apresentador, é verdade. Naquilo que ele se propõe. Ele sabe. E assim, você já foi no Sabe programa tudo. do Não, Ratinho? Eu já. Aquilo é uma 3 vezes. loucura. Eu É. falei pra ele, Ratinho. É uma loucura. Ele não tem É tem um roteiro, monte não de tem gente. nada. Ele sai correndo pra um lado, aí, É verdade. o cara que tá do lado dele vira e fala assim: agora é o Mechan, ele vai no Mechan. Agora é isso, agora é Agora é aquilo. esse quadro, agora é outro quadro. Ele vai, bicho. Sabe, é um Mas negócio ele não de tem papelzinho, não segura um papel na mão, nada. O garotão sem experiência não vai. E outra Não coisa, consegue. tá faltando diretor hoje. O Tutinha. O Tutinha é uma pessoa que tem algumas passagens com ele, eu tenho, que eu não curti. Mas, bicho, era um diretor. Aham. Chegava e falava assim, você desanunciou a música. Eu não Sabe comigo. o que tá falando, né? Vai chegar para um locutor, você desanunciou a música mal, cara. Pô, tu sobe e desce aqui. Tá te falando a Sabe- verdade, né? Sabe do que tá falando. Não, né? tá falando a verdade. É isso, eu tive um diretor de esportes na Band e na Rede TV, que era o Zé Emílio Ambrosio. Conheço, Ambrosio, meu camarada. Pô, o Zé Emílio, monstro. Teve uma vez que eu tava fazendo um jogo e tava dando problema técnico pra caramba. Aí tinha umas latinhas d'água assim no estúdio, e eu, pra passar a minha raiva, eu peguei uma latinha dessa e joguei no chão, era um copinho de água, aí estourou e tal. E deu tudo errado naquele dia. Aí eu desci, entrei na redação, aí tinha o coordenador do plantão, que era o Terence Paiva. Terence, sei quem é o Terence. Terence Paiva. Claro. Aí eu, no meio da redação, eu falei assim, pô, Terence, vocês querem me fuder, não sei o que, tal. Ele não falou nada. Ele ouviu, falou assim, eu vou ver. Beleza, passou.
Aí quando foi na terça-feira que eu apareci na redação de novo, tô passando pela redação, pá, o Zé Emílio tinha a salinha dele, falou assim, Theo, vem aqui. Aí, senta aí. Aí ele virou pra mim e falou assim, o que aconteceu domingo aqui? Aí eu falei, pô, um monte de problema técnico, cara. Isso. Um atrás do Ele outro, falou, né? não, isso eu já sei. Já tô tomando providência. Tô falando com você. Que você ficou gritando aqui no meio da redação. Isso é ruim pra sua imagem, cara. Isso não é bom pra você. Como é que o pessoal da redação vai olhar pra você, o cara gritando? Eu tô falando que isso é ruim pra sua... Eu murchei. E ele tem razão, né? Matou. Eu aprendi. Ó, lá vem o chato, ela tá vindo. Eu lá, aprendi, ali ele matou. Teve uma outra vez que eu fui fazer um jogo em Macaé e tava com 2 repórteres, um homem e uma mulher. E, cara, a mulher foi horrível na transmissão. Eu não vou falar os nomes, por isso que eu falei um homem e uma mulher. Lógico. A repórter foi horrível. Aí, quando acabou o jogo, era um jogo preliminar, era umas loucuras do Rio. O melhor jogo era preliminar, tinha um jogo depois. E pra gente ir embora, o repórter tinha que fazer a matéria daquele jogo. Aí eu fiquei sentado na arquibancada, tinha pouca gente. E ela do meu lado, e aí eu falei, caramba, o que aconteceu hoje? Que você tava desatento, e ela é boa, repórter. Não foi bem. Pô, tá, não sei o que. Aí ela começou a crescer, a gente começou a discutir. Aí nisso ela começou a chorar. Aí eu falei, caramba. Aí os caras da transmissão ficaram tudo olhando pra mim e falaram, pô, tem um filho da mãe, tá fazendo a menina chorar. Ela começou a chorar e tal. Eu falei, não é pra isso. E tal, acabou. Aí quando foi na terça-feira, o mesmo Zé Emílio me chama dentro da sala e falou assim, Theo, o que aconteceu lá no Rio? Aí eu falei, por quê, Zé? Aí eu falei, não, porque o diretor do Rio, de jornalismo, me ligou que aconteceu isso. Eu falei, não, aconteceu isso. Eu falei, você tem razão. Você tá correto. Mas pra que você vai se desgastar, cara? Deixa esse povo pra lá. Conta pra mim que eu vou lá e resolvo. Assim, ela foi filha da puta porque ela não resolveu direto com você, resolveu com o cara. E eu falei pro cara, eu não vou nem te ouvir. Se ela quiser alguma coisa, ela vem aqui junto com o Theo. Eu não vou... Então, ele tinha esse senso de justiça e era diretor. É. Muita gente que tá hoje no rádio, principalmente na televisão, não tem essa manha. Eu uso o seguinte termo, eu fazia o Jornal da Manhã da Jovem Pan, na época boa do Jornal da Manhã, que tinha lá aqueles locutores e tal. Aí eu entrava lá e falava assim, André Ribeiro é pole position em Laguna Seca. Isso é uma manchete. Pra caralho. Né? Capa de jornal. Agora, você pega muita gente... André Ribeiro, foi. André Ribeiro, pole position em Laguna Seca. É uma notícia, já é rabo de jornal. Eu vi uma apresentadora da Globo News famosa, que tá competente, tudo, principalmente na apuração, como repórter, e ela tá fazendo jornal agora. E foi dar notícia de uma morte outro dia. Manchete, né? E a manchete é manchete, gente. E aquilo é gravado. Não, né? Não. Tá errada a entonação. E será que alguém falou pra ela? Por que você não pensa, então, em ir pra direção, assim? Eu penso. Eu queria ter um cargo... Eu adoro dar palestra pro jovem. Eu gostaria de ser Porque um aí executivo. você ajudaria. Eu né? penso. Mas eu não sei se eles querem ouvir. Tinha uma repórter nossa no SBT, cara, eu cobrava o tempo, porque eu me cobro. Não, aqui você é muito perfeccionista. Eu sou muito. Gente boa pra caralho, mas perfeccionista. Tá certo, profissional, pô. Eu fico frustrado. Assim, é difícil eu sair de um jogo e falar assim, caramba, hoje eu fui bem pra caralho. Tô feliz. Difícil, porque eu falo, errei ali, cara. Que droga que eu fui fazer. Tigra-gatica-tica-tá. Tigra-gatica-tica-tá. Tigra-gatica-tica-tá.